Vamos começar essa manhã orando ao Senhor, amém? Pedindo para que o Senhor abra nossa mente para entendermos aquilo que vai ser falado aqui nessa manhã. Vamos dar início a uma nova série de estudos, história do pentecostalismo, né? Eu estou ansioso para falar aqui o que eu vou falar, porque eu fiquei empolgado quando eu estudei, amém? Mas vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te damos graça por essa manhã. Deus, que manhã de graça, Senhor, nós amanhecemos hoje bem, Senhor, graças ao Senhor, somos guardados no nosso sono, enquanto nós dormimos, o Senhor está nos zelando, ó Pai, guardando a nossa vida, a nossa casa, Senhor, e nós estamos aqui nessa manhã felizes, ó Pai, porque vamos aprender algo novo nessa manhã, e vamos sair daqui edificados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Abre a nossa mente, o nosso coração, para entendermos o que vai ser falado aqui, que é de suma importância para a nossa vida, Deus, que é a nossa história, a história do pentecostalismo, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, nos abençoa nessa manhã, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, amém e amém. Bom, meus amados irmãos, bom dia mais uma vez. Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Amém? Nós vamos dar início hoje a um novo tópico, uma nova série de estudos, que é a história do pentecostalismo. Nós saímos de uma série de estudos, que é a história do cristianismo, que quem participou do início ao fim, eu tenho certeza que foi edificado por Deus. Né, saiu daqui com uma gama de conhecimento muito grande, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, irmão. É difícil você encontrar uma escola bíblica hoje, que é comprometida com assuntos sérios. Né, eu já participei de várias escolas bíblicas, e é cada assunto que a gente vai ver, que só Jesus na causa. Só que essa escola bíblica aqui é diferenciada, irmãos. Nós buscamos assuntos que realmente venham trazer edificação para a nossa fé, e fortalecimento para a nossa fé, amém? E um dos pontos importantes que nós, os professores, conversamos, e decidimos abordar, para terminar o primeiro semestre com chave de ouro, foi esse tema aqui. Um tema que vai tratar acerca da nossa história, da onde nós viemos, o movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, de onde veio tudo isso, onde foi que surgiu isso tudo. Né? Então vamos estudar um pouquinho hoje, e durante essas 6 semanas, com os outros 5 professores. Pode passar. Vamos lá. Vou fazer primeiro uma introdução acerca do assunto, e nós vamos dar continuidade aí no decorrer da aula. Pode passar um. Vamos lá. O primeiro ponto. Calma, minha filha. Calma. Isso. Passa o primeiro ponto. Aí. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos nessa manhã, acerca do movimento pentecostal, é o seguinte: o movimento pentecostal não tem sido suficientemente estudado. Se você for pesquisar acerca de literaturas, de livros, você vai ver que existem poucos livros falando sobre o movimento pentecostal. E os poucos que falam sobre o movimento pentecostal vão tratar acerca apenas dos dons. Né? A discussão que envolve o pentecostalismo é a discussão que fala a respeito dos dons espirituais. É aquela discussão de, os dons existem ainda, são evidência na igreja ou não estão em evidência na igreja. Os dons cessaram ou não. É o continuismo, né, e o cessacionismo. Então, essa discussão é o que permeia, né, esse estudo pentecostal nos nossos dias. Então, é necessário que haja um estudo honesto com o movimento pentecostal. Quando se trata de movimento pentecostal hoje, a discussão ela se envolve simplesmente nesse contexto, né, dos dons espirituais. Só que o movimento pentecostal, nós vamos ver aqui nessa aula, que ele vai muito além do que isso. O movimento pentecostal é muito mais do que falar em línguas. Vai muito além disso. Muito mais do que os dons de cura. Ele vai além disso. Né? Então, nós temos que fazer um estudo honesto acerca desse movimento, para que nós possamos entender as raízes do pentecostalismo. Onde foi que surgiu, quem foi, quais foram as influências do movimento pentecostal. É interessante falar que no início do movimento pentecostal ele foi rejeitado pelas igrejas do período. Né? E os teólogos da época, quando o movimento começou a crescer, eles disseram assim, não vamos nos preocupar em estudar esse movimento, porque é mais um movimento apenas. Né? Eles diziam que o movimento pentecostal era um movimento de caipiras, de pessoas ignorantes, pessoas pobres, marginalizadas. Então não vamos estudar isso, porque isso aqui vai parar e vai acabar daqui a pouco. Só que olha o que aconteceu, pode passar. O movimento pentecostal ele teve um crescimento fenomenal. Não sei se você sabe disso, mas o movimento pentecostal é um movimento recente. Tem um pouquinho mais de um século de existência. E esse movimento, em um século, ele cresceu de uma forma fenomenal, de uma forma sobrenatural, que começou a chamar a atenção dos teólogos. Eles começaram a olhar para o movimento e dizer, poxa, existe algo ali, e precisa ser estudado. E eu fui pesquisar em algumas universidades, como a Mackenzie aqui no Brasil,
Muitos TCCs, muitas pesquisas são voltadas para o movimento pentecostal. Alguns artigos que eles fizeram, por exemplo, vão tratar dos fatores que contribuíram para o crescimento do pentecostalismo na África do Sul, por exemplo, na África do Norte, na China, na Coreia. Então, você vai ver muitos teólogos estudando o movimento pentecostal, mas mesmo assim, ainda é insuficiente os estudos que temos hoje. Ainda é insuficiente. Alguns autores, né, usados por Deus, eles vão buscar as origens do pentecostalismo, eles vão fazer um estudo, vamos dizer assim, honesto acerca do movimento pentecostal. Não vão apenas querer achar aspectos sociais, psicológicos, não. Eles vão buscar as raízes do pentecostalismo, e justamente essa é a nossa missão hoje. Não é estudar de forma rasa o movimento pentecostal, é estudar de forma profunda, de onde surgiu, de onde veio. Eu trouxe aqui pode passar 2 vezes, por favor. Eu trouxe aqui algumas pesquisas da época, logo quando surgiu o movimento pentecostal, para você ver como o movimento pentecostal ele cresceu de uma forma tremenda. Olha só, a primeira pesquisa é a publicada na Christianity Today, que mostrou que 19% de toda a população americana, cerca de 50 milhões de pessoas, se identificavam como pentecostais ou carismáticos. Isso aqui não tinha nenhum século depois do movimento pentecostal ter iniciado. Olha esse outro aqui. Numa pesquisa mais recente da Newsweek, em 1998, vai dizer que 47% dos cristãos eles diziam ter experimentado o poder do Espírito Santo, ou seja, eram carismáticos. Então, nos Estados Unidos, o movimento pentecostal cresceu de uma forma explosiva. Mas é interessante, estava até conversando com o diácono Joel ontem, que o movimento pentecostal ele começou a chamar atenção, porque ele não foi um movimento de avivamento apenas nos Estados Unidos. Ele cresceu e foi além fronteira. Ele alcançou a China, alcançou a América Latina, alcançou o Brasil, alcançou a África. Então isso começou a chamar a atenção dos teólogos, começou a chamar a atenção dos estudantes. E é por isso que também devemos estudar esse movimento, porque nós viemos desse movimento, né? Nós temos ali aspectos desse movimento na nossa igreja, na nossa religião aqui, né? Então é importantíssimo nós estudarmos acerca desse assunto. Pode passar. E aqui eu coloquei algumas imagens para ilustrar esse crescimento de um século de movimento, de um século apenas de movimento. Eu trouxe aqui 3 imagens que vão mostrar como a igreja pentecostal, como o movimento pentecostal cresceu. Essa primeira imagem aqui foi de uma cruzada na Nigéria. Que isso aqui não aconteceu uma vez, não. Foi várias vezes que aconteceram essas cruzadas na Nigéria e reunia milhares de pessoas. Aqui acontecia diversas coisas aconteciam aqui. Desde curas divinas, pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo e pessoas se rendendo ao Evangelho de Cristo. Outra coisa também, que eu destaquei aqui, é essa emissora de TV nos Estados Unidos, a TBN, que é uma das maiores emissoras de TV nos Estados Unidos e pertence a uma igreja pentecostal. Os pentecostais começaram a invadir a sociedade, não só na TV, mas na rádio também, na internet também. E o movimento pentecostal tem crescido. E uma das características mais fortes e marcantes do movimento pentecostal foi a vontade, a grande vontade, a profunda vontade de fazer missão. E você vai ver, olha só, como por exemplo essa igreja aqui, Deus e Amor, lá na Tanzânia, né? Então o movimento pentecostal ele vem trazer esse desejo de fazer missões, de levar o cristianismo a outros lugares onde pessoas nunca foram. Pessoas, pelo movimento pentecostal, abriram mão da sua própria vida, do seu conforto, para pregar o evangelho em lugares que não se podiam pregar o evangelho. Então, por exemplo, se você for em qualquer país desse, da África, da China, em qualquer outro país, você vai encontrar lá uma igreja pentecostal lá. Inclusive, esse crescimento é tão grande que no Brasil mesmo, em todo lugar que você vai ver uma igreja pentecostal. Vai para o interior do Pará, tem igreja pentecostal lá, tem igreja Assembleia de Deus lá, tem igreja Deus e Amor. Então, o movimento pentecostal ele não ficou apenas ali naquele lugarzinho nos Estados Unidos. Ele se expandiu para o mundo. E isso começou a chamar a atenção dos teólogos. Vamos estudar esse movimento, porque algo está estranho aí. Que era um movimento de pessoas ignorantes, de pessoas leigas, de pessoas marginalizadas, começou a alcançar o mundo. E olha o que ele vai dizer aqui, o teólogo Harley Cox vai dizer: o pentecostalismo está reformulando a religião no século 21. Então nós precisamos estudar o pentecostalismo, não só porque fazemos parte dele, mas porque também o pentecostalismo tem crescido muito, e precisa ser estudado por nós, e por qualquer outros que estudam a Bíblia e gostam de teologia. Amém? Pode passar. Bom,
Nesse estudo de hoje, nós vamos tratar sobre dois assuntos. Primeiro, o desafio hoje, o foco hoje é buscar as raízes históricas do pentecostalismo, porque uma das coisas que mais nós somos criticados por sermos pentecostais e vão dizer que o pentecostalismo não tem raiz histórica, porque o pentecostalismo vai nascer no século XX, ou, né, da virada do século XIX para o século XX. Então a gente vai dizer, olha, tá vendo, o movimento é recente, então não tem nenhuma ligação com a igreja primitiva, com o cristianismo ortodoxo lá do início, não tem ligação nenhuma. Só que nós vamos ver aqui que sim, tem sim. O pentecostalismo não nasce no século XX. O movimento pentecostal aconteceu no século XX, mas o cristianismo carismático, como nós vamos chamar hoje, não nasce no século XX, ele já veio desde a época de Cristo. Então, sim, nós temos raízes, sim, históricas para contar. Nós não somos um movimento que nasceu do nada, não. Existiu uma pré-história, um pré-momento antes de se iniciar o movimento pentecostal. Vamos lá. Nosso primeiro desafio é buscar as raízes históricas do movimento pentecostal. Vamos lá, pode passar um. Olha só, primeiro ponto. O cristianismo carismático não é um fenômeno que pertence unicamente ao século XX, como eu disse. Presta atenção. O cristianismo carismático não é um fenômeno que pertence unicamente ao século XX. Mas, Felipe, o que é o cristianismo carismático? Olha só. A palavra carismático é uma palavra de uma variação da palavra grega charisma, que é um termo usado no Novo Testamento para dom espiritual. E Paulo vai usar essa palavra no plural, para tratar sobre os dons espirituais na igreja de Corinto, que era uma igreja adornada com todos os dons espirituais. Tinha dom de cura, tinha dom de revelação, tinha dom de interpretação de línguas, dons de milagres, dons de cura, de maravilhas. Era uma igreja adornada dos dons espirituais. Então, Paulo, quando ele vai escrever no capítulo 12 de 1 Coríntios, para falar sobre esses dons espirituais, ele usa essa palavra charisma. Na verdade, a palavra charismata, que é o plural da palavra charisma. Então, com esse entendimento, nós entendemos que qualquer grupo, igreja ou movimento que adote essa dimensão dinâmica do Espírito Santo e os seus dons, pode ser chamado de carismático. Então, o primeiro termo que você está aprendendo hoje é o termo carismático. Então, quem é carismático? É qualquer pessoa, movimento ou igreja que acredita, que adota essa dimensão dinâmica do Espírito Santo e dos seus dons. Se você crê que os dons espirituais existem ainda hoje, se você crê que os dons espirituais estão em evidência no nosso meio, você é uma pessoa carismática. Se uma religião acredita que os dons ainda existem, estão em evidência para a igreja, estão em disponibilidade para a igreja, esse movimento é caracterizado como movimento carismático. Então, olha só que interessante. O cristianismo do primeiro século, da igreja primitiva, era um cristianismo carismático. Por quê? Eles acreditavam nos dons espirituais, eles criam nos dons espirituais, eles acreditavam nessa dimensão dinâmica do Espírito Santo. É interessante, o que significa, Felipe, a dimensão dinâmica do Espírito Santo? Significa que os apóstolos, que os primeiros homens de Deus daquela época da igreja primitiva, eles eram direcionados e governados pelo Espírito Santo. Ou seja, quando Paulo queria ir para um lugar, o Espírito dizia, não, tu não vai para aí, tu vai para cá. Se um apóstolo queria fazer uma coisa, ele vai dizer, não, você não vai para cá. O Espírito Santo fazia eles, guiava eles para onde eles tinham que ir. Essa é a dimensão dinâmica do Espírito Santo. E os dons espirituais são dons de cura, dons de milagres, de maravilhas e dons de línguas. Amém? Estão entendendo? Então, o movimento carismático é esse movimento que crê nessa dimensão do Espírito Santo e nos seus dons. Agora, olha que interessante. Os avivamentos que aconteceram, isso na visão pentecostal, tá? Todos os avivamentos que aconteceram na história foram renovações carismáticas que levaram a igreja de volta ao cristianismo carismático. Por quê? O pensamento pentecostal vai dizer o seguinte, que a primeira igreja, a igreja primitiva, depois de Cristo, era uma igreja carismática. Só que por muitos fatores, essa igreja foi se esfriando espiritualmente. O fervor carismático foi se perdendo. E Deus, no decorrer da história, levantou homens para voltar a esse fervor espiritual e restaurar na igreja o cristianismo carismático. Deus levantou homens no meio da história para dizer, não, nós não podemos aceitar o estado que a igreja está hoje, de fria. Não podemos aceitar. Então foram homens avivalistas, homens que trouxeram à tona os dons espirituais, o governo do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no culto. Porque, irmão, se você for analisar cada contexto de avivamento, antes do avivamento, existia um contexto de apostasia. Por exemplo, o avivamento da Rua Azusa. Qual era o contexto do avivamento da Rua Azusa? Antes,
né, existia uma grande frieza espiritual, uma grande apostasia. Muitas igrejas estavam fechando naquela época. Inclusive, o lugar onde aconteceu o avivamento na Rua Azusa, o lugar ali que era um galpão de guardar frutas, ali era uma antiga igreja que se fechou, porque por causa da apostasia, irmão. Então Deus levanta homens nessa geração para restaurar o dinamismo do Espírito Santo, o fervor espiritual e trazer de volta o que nós conhecemos como cristianismo carismático. Então, reafirmando o que eu acabei de dizer, o cristianismo carismático não nasce no século XX. Ele não é recente. Ele é desde a época da igreja primitiva. Desde a época primitiva. Por quê? Porque lá nós vemos a evidência dos dons espirituais e o dinamismo do Espírito Santo. Então, o nosso movimento, ele tem história sim. Nosso movimento, ele começa lá na igreja primitiva. Amém? Pode passar, por favor? Bom, sobre alguns movimentos, eu quero destacar aqui 2 movimentos para vocês na história. São muitos os movimentos de renovação carismática, são muitos, não dá para falar sobre todos. Mas eu quero destacar aqui 2 movimentos que são importantíssimos para entendermos o movimento pentecostal. Tá? Então, a gente vai voltar para o século I, II, III e IV. Você lembra da aula que eu dei? Eu acho que você não lembra, né? Faz bastante tempo. Mas eu ministrei a aula na história do cristianismo sobre o período patrístico, que era o período dos 4 primeiros séculos da igreja. E nesse período nós falamos acerca que a igreja foi muito perseguida, né? Você lembra disso? A igreja foi muito perseguida, mas quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja crescia, se estabelecia, se fortalecia. Só que com o advento como é que pode dizer? Do governo de Constantino. Constantino era um imperador que não era cristão, ele era simpatizante do cristianismo, tá? De início de passagem. Muitas pessoas vão dizer que Constantino ele era cristão. Não era cristão, ele era simpatizante. Né? Vão haver documentos que vão dizer que ele participava também de cultos pagãos. Ou seja, ele era como se fosse um político da nossa época. Né? Vai numa igreja, abraça todo mundo, ora, faz uma reza, sai, e depois vai para macumba, depois vai para o candomblé, e assim vai. Abraça todo mundo. Só que, claro, Constantino, esse imperador, ele foi muito mais familiarizado com o cristianismo. O que acontece? Através de Constantino, a igreja ela vai ser instituição. Ela não vai ser mais um grupo qualquer, ela vai ser uma instituição a partir de Constantino. E por que a igreja teve que se tornar uma instituição? Por 2 motivos. Primeiro, por causa da perseguição. A igreja era muito perseguida. E se ela se tornasse uma instituição, ela ia parar de ser perseguida, né? Porque ela não ia ser mais vista como um inimigo do Estado, mas como um amigo do Estado. Tanto que o imperador ele participava dos cultos cristãos. Né? Então, a igreja parou de ser perseguida porque se tornou instituição. E segundo, por causa das heresias. Muitas heresias, muitos falsos cristianismos surgiram naquela época da igreja primitiva. E o que aconteceu? Eles tiveram que formar uma instituição que ia dizer, essa aqui é a igreja. Essa aqui é a igreja verdadeira. Essa aqui é a igreja ortodoxa. Então, eles tiveram que institucionalizar a igreja, fazer um credo, fechar o canão do Novo Testamento e para poder se proteger das heresias que vinham lá de fora. Certo? Amém. Teve os seus benefícios, mas também teve os pontos negativos, irmão, disso. Nós sabemos disso. Um dos pontos negativos acerca da institucionalização da igreja foi que a igreja começou a se esfriar espiritualmente. A igreja começou a perder o fervor e parou de buscar o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque vai surgir agora a ideia do bispo. O bispo agora é o centro da igreja. O bispo agora é o centro do poder. Ele que manda e desmanda. E isso foi piorando no decorrer da história, tanto que começaram a ter um pensamento que o bispo ele tinha privilégios espirituais. Só ele podia profetizar, só ele tinha razão, só ele tinha a verdade, só ele recebia uma unção diferenciada. Então o bispo começou a subir, né, e a ser notório, a ser um centro do poder dentro da igreja. E com isso, pararam de buscar o Espírito Santo. Pararam de buscar, houve um esfriamento espiritual na igreja primitiva. Olha que interessante, eu até conversei com o irmão Joel também ontem, comentei sobre isso, que na igreja primitiva, como um imperador, ele participava dos cultos, olha só que interessante isso. Em vez dos irmãos se prepararem para cultuarem o Senhor em oração, em jejum, em separação, sabe o que eles faziam? Por exemplo, o culto é amanhã. Em vez de eles se prepararem hoje, para se consagrarem hoje para cultuar amanhã, eles iam para o templo, para as igrejas, ornamentar as igrejas, porque amanhã quem vinha assistir o culto era o governador, era o chefe do Estado. Ou seja, em vez de eles se preocuparem com a vida espiritual deles, estavam mais preocupados em arrumar a igreja para receber o imperador, porque ele vinha assistir o culto. Olha só isso, irmão.
E a frieza espiritual tomou conta da igreja. E Deus vai levantar homens ali para pregar contra isso. E um desses homens que Deus vai levantar é o chamado Montano. Não é esse rapaz aqui, não. Vou já falar dele aqui. Montano. Ele vai levantar esse rapaz chamado Montano, que vai criar um movimento chamado montanismo, que é esse movimento bem aqui. O montanismo, para início de conversa, ele foi tido como uma heresia, tá bom? Por isso que é um ponto até interessante de se falar, que ele foi tido como heresia. Só que é meio que injusto dizer isso, porque muitos documentos que eles escreveram acerca dos pensamentos dele, acerca daquilo que acreditavam, foram perdidos. Na verdade, todos os pensamentos, todos os escritos dele foram perdidos, todos. O que se tem hoje é apenas os escritos que a igreja escreveu a respeito dele. São escritos negativos, com certeza. Porque a igreja não aceitou isso dele. Não aceitou esse movimento aqui. E quais eram as características do montanismo? Ele queria buscar o fervor espiritual. Não só isso. Talvez o que incomodava mais a igreja era o seu radicalismo. Porque ele falou assim, olha, nós temos que voltar às origens. Temos que voltar a buscar o poder do Espírito Santo. Temos que buscar o poder, o governo do Espírito Santo. Temos que buscar... E outra coisa também que é interessante se falar. É que ele... Olha só que interessante como a história ela está interligada uma na outra. O pensamento de Montano, por ele ser radical, era de que Jesus estava prestes a voltar. O pensamento dele era o seguinte: Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar amanhã. Ou seja, existe uma urgência de se fazer o que é certo. Então ele começou, para os seguidores dele, ele começou a colocar jejuns de semanas, de meses, para eles jejuarem, consagrações. Ele proibiu o casamento, né, entre os seus seguidores. Não, para com esse negócio de casar, tem que ser o celibato, porque Cristo vai voltar a qualquer momento. E aqui que nasce o pensamento pré-milenista. É aqui que nasce, já começa a nascer o pensamento pré-milenista, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar amanhã, hoje, qualquer momento. Já viu aquela oração que diz, Senhor? A pessoa vai encerrar o culto e vai dizer, né, se o Senhor voltar hoje, nos leva contigo. Já viu isso? É uma oração pré-milenista. Porque nós não cremos nisso, irmão. Vamos já falar lá no final sobre isso. Nós não cremos nisso. Nós cremos que existem sinais que vão ainda acontecer para que aí sim Cristo volte. Mas ele acreditava que Cristo podia voltar a qualquer momento. Então, ele era muito radical nas suas pregações. Isso incomodou a igreja. E a igreja teve ele como um herege. Olha, o Papa São Zeferino condenou esse movimento como herético. Só que o que é interessante nesse movimento? Uma coisa interessante aqui é esse rapaz aqui, ó. Conhece esse rapaz aqui? Eu falei sobre ele, eu acho. Eu acho que eu falei sobre ele. Tertuliano. Um dos mais influentes homens da igreja primitiva. Ele se converteu a esse movimento aqui. Ele se converteu a esse movimento. Então, não era um movimento que era, vamos dizer assim, negativo apenas. Tinham pontos negativos? Tinham. Mas Deus começou a levantar homens para falar acerca do movimento pentecostal, do renovo carismático que a igreja estava precisando. A igreja estava fria, a igreja estava andando, os cultos já não eram mais para o Senhor diretamente, era para o imperador. Então ele começa a falar, não, vamos restaurar isso, vamos modificar isso, e isso atraiu Tertuliano. E Tertuliano escreveu algumas coisas a respeito desse movimento, que vai desembarcar em outro movimento. Pode passar aí, Natália, por favor. Vai desembarcar nesse rapaz aqui, John Wesley. John Wesley, não sei se você sabe, mas ele tem uma ligação direta ao movimento pentecostal. Direto ao movimento pentecostal. Muitas das teorias de John Wesley, o movimento pentecostal vai abraçar para si. E olha que interessante. John Wesley foi influenciado pela visão montanista. E em 1750 ele aborda o montanismo de maneira positiva, refutando muitas das acusações tradicionais. Pode passar, Natália. No seu diário ele vai escrever isso aqui, olha. Eu fui totalmente convencido do que eu já suspeitava, que os montanistas no 2º e no 3º século eram realmente cristãos bíblicos, e que o principal motivo pelo qual os dons desapareceram tão cedo não foi somente a perda rápida da fé e da santidade, mas sim os homens excessivamente formais, ortodoxos e secos, que começaram a ridicularizar todos os dons que eles mesmos não tinham, e a censurá-los por serem todos loucos e impostores. Então, ele vai defender o movimento montanista, dizendo que a igreja do primeiro século, sim, estava mergulhada numa frieza espiritual, e que o movimento montanista foi um movimento bíblico, porque
visava restaurar o governo do Espírito Santo na igreja, e o movimento do Espírito Santo na igreja, os dons espirituais. Então, o John Wesley vai pegar essa base aqui, vai pegar a história dos montanistas e vai dar início ao avivamento metodista. Só que esse avivamento aqui, quem vai falar é a irmã Natália na próxima aula, eu não vou tratar dele. Eu só quero que você entenda que lá do século II, aí John Wesley pegou agora esse pensamento montanista, trouxe para ele e vai ter agora o avivamento metodista. E a partir daqui, vai desembarcar lá no movimento pentecostal do século XX. Olha só como a história está interligada. Olha só como o pentecostalismo não nasceu no século XX. Existe uma história, irmão. E às vezes nós não sabemos que existe essa história. Você está aprendendo aqui agora, amém? Pode passar. Vamos lá. Agora, pulando para o século XIX, nós vamos abordar aqui agora alguns precursores do movimento pentecostal no século XIX. Como eu falei, o movimento pentecostal aconteceu da virada do século XIX para o século XX. Recente, muito recente. Nós vamos ver algumas coisas que aconteceram antes do movimento pentecostal do século XX. Pode passar, por favor? Pode passar? Olha lá. O movimento Holiness, que é no português é movimento Santidade, o movimento Holiness, no século XIX, começou dentro de uma igreja metodista. Então, o que estava acontecendo no mundo do século XIX? Esse movimento estava tomando, os Estados Unidos, que é o movimento de santidade. E eles tinham por objetivo tentar recuperar o fervor religioso do século anterior, ou seja, da reforma que o Wesley tinha feito. Eles queriam retomar, eles queriam recuperar o fervor religioso do século anterior e os ensinamentos da segunda obra da graça na vida do cristão. Eu coloquei um celularzinho ali porque eu trouxe para cá, senão vai ficar muito grande o slide. Mas olha só, quando John Wesley ele vai fazer o avivamento metodista, um dos pontos que o John Wesley vai desenvolver acerca da salvação é justamente a segunda obra da graça. Aí você vai entender você vai começar a entender um pouquinho mais acerca da doutrina pentecostal. Olha só. O que seria essa obra da graça? Vamos lá. Ele vai dividir o seguinte, ele vai dizer assim, que a experiência cristã, na conversão do cristianismo, ela se divide em dois pontos. A primeira obra da graça, que seria a salvação, olha só, a salvação do pecado, sem nenhum valor de esforço humano. As pessoas são salvas por graça, através da fé em Jesus Cristo, que fez a expiação pelos pecados do homem. Ou seja, a primeira obra da graça, ela é uma obra expiatória de Cristo. Ou seja, Cristo nos salva. A primeira obra da graça é a salvação. E o que é essa segunda obra da graça? Ela se refere a uma experiência pessoal, subsequente à primeira obra da graça, na qual o crente é purificado da natureza carnal, preste atenção, e é fortalecido pelo Espírito Santo para levar uma vida santa. Filipe, eu não entendi. Vamos lá. Esse movimento aqui, da segunda obra da graça, é também chamada de movimento da santidade total. Movimento da santidade total. O que significa isso? Significa a santificação plena que remove o pecado original do homem. Ou seja, a segunda obra da graça é considerada uma purificação da tendência de cometer pecado. Felipe, eu não entendi ainda. Vamos lá, eu trouxe aqui o texto para nos esclarecer, para nós entendermos. A segunda obra da graça, segundo John Wesley vai pensar, é o seguinte: depois que a pessoa recebe a salvação de Cristo, que é pela graça, ninguém vai fazer nada, ninguém faz nada para receber essa salvação, é pela graça, então ele recebe a salvação. Essa é a primeira graça. A segunda graça é o batismo do Espírito Santo. Não é falar em línguas. Ele não cria, o John Wesley não acreditava que o batismo com o Espírito Santo era evidenciado com línguas. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava que existia o batismo com o Espírito Santo. Mas como é que ele acreditava? A pessoa recebia o Espírito Santo, podia ser de forma instantânea ou de forma gradual. Ele recebia o Espírito Santo e o Espírito Santo tirava a culpa, o pecado, como é que pode dizer, a influência de pecar. Por exemplo, antes do Espírito Santo, a minha carne me influenciava a pecar, a fazer as coisas erradas. Eu era inclinado para o mal. Só que o Espírito Santo encheu a minha vida e agora eu não sou mais inclinado para o mal. O que sobra então? O livre-arbítrio. Entendeu? Deu para entender ou não? Então o Espírito Santo ele desce sobre a nossa vida, o pensamento pentecostal de Wesley, tá? Wesleyano. O Espírito Santo vem sobre a tua vida, tira toda a tendência de pecar, toda a inclinação do mal. O que sobra para ti é o livre-arbítrio. Aí sim, tu escolhe viver uma vida santa ou tu escolhe viver uma vida em pecado. Para você ver,
a raiz do pentecostalismo está aqui. Porque o pentecostal clássico, ele crê nisso, que você tem livre-arbítrio, ou não é verdade? Não é pregado nas igrejas pentecostais isso? Escolha Cristo, né? Então você tem o livre-arbítrio de escolher se você quer viver uma vida com Cristo ou uma vida sem Cristo. É aqui que nasce essa ideia do livre-arbítrio, na segunda obra da graça de John Wesley. Só que os pentecostais, né, eles vão dizer que esse momento em que a obra da graça acontece, a segunda obra da graça acontece, que é a descida do Espírito Santo sobre a nossa vida, ela é evidenciada com falar em línguas. Aí entra o pensamento pentecostal acerca disso. Ele pega o pensamento wesleyano, da segunda obra da graça, e vai dizer, olha, o que evidencia isso na vida de um cristão é o falar em línguas. Isso mostra o pensamento pentecostal. Olha aqui o terceiro ponto. A líder mais destacada e influente desse movimento, que é o movimento de santidade, no século XIX, foi uma mulher chamada Phoebe Palmer. Phoebe Palmer, perdão. E teve outros também que aderiram a esse movimento, também foram precursores desse movimento, que foi Charles Finney, a J. Gordon e o L. Moody. Pode passar, por favor? Essa aqui é a Phoebe, tá? Essa aqui é a Phoebe, para vocês conhecerem ela. Pode passar. Vamos lá. Depois disso aqui que precedeu o movimento pentecostal, agora vamos entrar no movimento pentecostal em si. E os estudiosos vão separar o movimento pentecostal em três ondas. A primeira onda é o movimento pentecostal clássico, a segunda onda é o movimento carismático, de renovação carismática, e a terceira onda é o movimento neopentecostal. Tá? Vamos falar das três ondas agora, tá bom? Pode passar. Vamos lá. Pode passar mais um também. Esse rapaz aqui, chamado Charles Fox Parham, ele é, vamos dizer assim, o pai do pentecostalismo. Foi através dele, né, na história dele, que se inicia o movimento pentecostal, da virada do século XIX para o século XX. Amém? Olha só, ele era um jovem evangelista itinerante, com influências do metodismo. Ou seja, olha só como a história está interligada. Ele tinha influência metodista. E o foco de Parham era o evangelismo mundial. Mas, em sua opinião, a igreja naquele tempo prescindia do poder para cumprir a grande comissão. Parham, ele se fundamentava em Atos, simplesmente. Ele se fundamentava em Atos. Ele dizia, olha, assim como na igreja primitiva, Cristo disse, olha, eu vou derramar o Espírito sobre vocês e vocês vão cumprir a grande comissão. Da mesma forma, Parham pensava, para que hoje se cumpra a grande comissão de evangelizar o mundo, tem que ser derramado poder sobre a igreja. Então, Parham, a história vai dizer que ele vai viajar e vai conhecer vários movimentos pelo mundo, vários movimentos. E quando ele volta, ele tira uma conclusão, de que realmente Deus está fazendo algo grande no mundo. Deus está usando pessoas, Deus está falando através de pessoas, os dons, o fervor espiritual está voltando de novo. Então ele decide aqui, em outubro de 1900, abrir uma escola junto com a sua cunhada e a sua esposa, a Escola Bíblica Bethel, em Topeka, em Kansas. Então ele abre essa escola e ele matricula 40 alunos. E esses 40 alunos, ele fala assim, olha, vocês vão ser matriculados, mas eu não vou cobrar mensalidade de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão se comprometer comigo de passar um ano todo orando comigo. E disseram isso. Vocês não vão me pagar nada, mas vamos passar um ano todo orando por esse avivamento. Então o objetivo deles era obedecer e viver os mandamentos de Jesus com foco na oração. Então eles passaram um ano todo, irmãos, um ano todo orando por esse avivamento. E o que acontece, até tinha, né, que eles se reuniam numa mansão, e no topo da mansão tinha o que eles chamavam de, eu me esqueci agora, torre de oração. E essa torre de oração funcionava, segundo a história, funcionava 24 horas por dia. Então eles se revezavam, um ia para lá, começava a orar, depois o outro ia, era uma coisa espontânea, eles oravam um ano todo. Olha só que interessante. E uma vez um deles teve uma visão, que foi essa visão aqui da grande quantidade de água flutuante. Um deles teve uma visão de que tinha uma grande nuvem de água sobre eles, e que estava prestes a ser derramada sobre eles. Então Parham, ele vai interpretar esse sonho como, Deus está quase para derramar o avivamento aqui. Deus está prestes a derramar um movimento aqui. Deus está prestes a fazer algo no nosso meio. Então vamos perseverar. Pode passar. Passa. Pode passar. Segura. Aí olha só o que acontece. Na virada do ano, olha só, eles oraram o ano todo. Estava até falando isso para o Joel ontem.
Na virada do ano, o que eles estavam fazendo? Tu acha que eles estavam comendo na ceia? Estavam orando ainda. O compromisso deles era de oração de 1 ano. Então, na virada do ano, eles estavam orando. E uma pregadora do movimento Holiness, que era uma estudante da escola dele, chamada Agnes Osman, que é essa senhora bem aqui, ela pediu para Parham que orasse por ela, para que ela recebesse o Espírito Santo. Por quê? Antes desse acontecimento aqui, Parham chamou seus alunos e disseram, olha, bora estudar algumas coisas. Eu quero que você pegue a Bíblia e estude Atos 2. Eu quero que vocês estudem e me mostrem qual é a evidência de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. E quando eles se reuniram depois de alguns dias, Parham saiu para pregar. Quando ele voltou, unanimemente, todos os 40 alunos disseram, a evidência de se receber o Espírito Santo é falar em outras línguas. História do pentecostalismo, tá? É falar em outras línguas. Então, essa mulher, ouvindo isso, disse, não, se é assim, então eu quero receber esse dom também. Se é assim, eu quero receber essa unção. E olha só, pode passar, por favor? Parham, ele vai escrever no seu documento, né, na sua agenda, o que aconteceu naquele dia. Olha o que ele vai dizer. Humildemente, no nome de Jesus, eu impus minha mão sobre a sua cabeça e orei. Mal eu havia repetido 1 dúzia de frases, quando a glória desceu sobre ela, um ralo parecia envolver o seu rosto e a sua cabeça, e ela começou a falar em língua chinesa, sem conseguir falar em inglês durante 3 dias. Isso é verdade? Isso aconteceu? Eu não vou bater o martelo para dizer que aconteceu, porque existem muitos teólogos, aí eu vou citar aqui um teólogo que eu li um livro e fiquei balançado, que é o John MacArthur. Ele vai pegar no livro Fogo Estranho, e vai pegar essa história aqui, vai pesquisar, vai ver documentos, e vai tentar mostrar algumas fraudes. Né? Eu nem me lembro, nem trouxe isso para cá, porque senão eu ia perder muito tempo. Mas ele vai ser contra, muitos teólogos vão ser contra esse que aconteceu aqui. Mas a história vai dizer que essa mulher aqui passou 3 dias sem falar inglês. E mais, ela não só falava chinês, ela escrevia chinês também, diz a história. Então isso aqui, esse movimento aqui dá o início ao pentecostalismo. Esse acontecimento aqui dá o início, no século XX, ao pentecostalismo. Pode passar. Essa aqui é a primeira onda, certo? Segura. Aí, olha só que interessante. Aí, depois que aconteceu isso, Parham e os seus discípulos, né, vamos dizer assim, começaram a pregar, começaram a dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Essa mulher foi a primeira a ser batizada, mas depois os 40, até mesmo Parham, recebeu essa unção. E começaram a anunciar, olha, Deus está vivando de novo, Deus está derramando dons espirituais dos nossos tempos. E ele começou a pregar em muitos lugares. Ele foi parar em 1905, foi parar nessa cidade, Bryan Hall de Houston, no Texas, foi parar lá. Ele foi pregar lá. E quando ele pregava, muitos milagres aconteceram, muitos prodígios, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. E isso chamou a atenção do jornal da época. E quanto mais ele pregava, mais pessoas iam lá e recebiam e queriam, curiosos, né, para ver o movimento. Então ele pensou, poxa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um colégio bíblico de curto prazo. Para quê? Para que eu venha ensinar as pessoas acerca do movimento e para que elas venham expandir o movimento para os outros lugares. Então ele fez isso. Olha só, um grande número dos primeiros pentecostais surgiram dessa campanha. E olha só que interessante, o mais famoso deles foi um pastor negro de uma congregação local. Passa aí, Natália. Pode passar mais um. Conhece esse rapaz aqui? William Seymour, tataravô do Tiaguinho. Então, ele foi uma das pessoas que fizeram parte desse curso aqui de Parham. Agora, tem uma coisa interessante que eu fui estudar acerca de William Seymour, é que, esse ponto bem aqui, ó, segregação social. No tempo em que Seymour estava aqui, vivendo nesse momento, aqui nesse contexto, existia essa segregação social, em que os brancos não ficavam no mesmo ambiente que os negros. Só que olha que interessante, aí Parham abre a escola, Seymour vai se matricular na escola, só que ele vai ser recusado. Ele vai ser recusado porque ele era negro, ele vai ser recusado. Só que Parham, dizendo a história, né, Parham ele vai fazer o seguinte, vai dizer, olha, tu vais participar, só que vai ter uma sala que eu vou dar aula, que vai estar só os brancos, e tu vai ficar numa sala isolada, com a porta aberta, só tu, para não te misturar com os brancos. E foi assim que ele começou a ouvir acerca do movimento pentecostal, da teologia pentecostal. Olha só que interessante isso, né, irmão? E ele ficava na sala sozinho, com a porta aberta, ouvindo a voz de Parham pregar acerca do movimento pentecostal. Só que antes de terminar a escola, que era de curto prazo, antes de terminar a escola, ele foi chamado para liderar uma igreja lá em Los Angeles. Pode passar.
E lá aconteceu o que nós conhecemos como o avivamento da Rua Azusa, em 14 de abril de 1906, em Los Angeles. Uma coisa interessante a se falar é que quando o Parra foi para lá, para a igreja, a primeira igreja que ele foi, né, que ele foi chamado para liderar, adivinha qual foi o texto que ele começou a pregar lá? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O primeiro texto que ele começou a pregar foi isso, e falar sobre a evidência do batismo sendo falar em línguas. Só que no outro dia, quando ele voltou para pregar, a igreja estava fechada. Aí, está fechada a igreja, o que está acontecendo? Ele foi expulso, irmão, da igreja, por pregar a respeito dessa doutrina. Ele foi expulso da igreja. Só que ele foi acolhido por um casal que simpatizou pela doutrina. Ele simpatizou e o casal acolheu ele dentro da casa deles. Olha isso que aconteceu, segunda história. E a partir desse acontecimento, ele ficou muito chateado, claro, né? Muito triste. E ele começou a orar mais. Ele orava muito, orava muito, orava muito. E a história vai dizer que quando ele sentava na mesa para comer com aquela família, o marido caía e começava a falar em línguas. A filha lá no quarto começava a ser batizada no Espírito Santo. Então, começou a haver um movimento dentro daquela casa ali, que as pessoas vinham de todos os lugares para conhecer ele. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, para não atrapalhar a vida de vocês, na casa de vocês, eu vou alugar um lugar, que é esse galpão aqui, que era uma antiga igreja aqui. Esse lugar é uma igreja, tinha fechado, e virou um galpão de frutas. E aqui começou o movimento da Rua Azusa, depois se expandiu para todo mundo. Né? Então, aí também faz parte da nossa história, amém? Pode passar. Uma coisa também muito linda desse movimento é que, olha só essa frase, a linha que separava as cores foi apagada pelo sangue. Por quê? Porque o movimento da Rua Azusa não só agregou negros, mas brancos também. Os brancos e negros foram envolvidos pelo movimento pentecostal, pelo movimento do Espírito Santo. Aí surgiu essa frase, né? A linha que separava as cores foi apagada pelo sangue. Isso é muito forte. Glória a Deus. Pode passar. Deixa eu ver o horário. Ei, meu Deus do céu. Vamos lá. A segunda onda, eu vou passar bem rápido agora, tá? A primeira onda é a mais importante para nós. A segunda onda, pode passar. Que é um movimento carismático. A pessoa que começou a segunda onda, pode passar? Esse rapaz chamado Dennis Bettner, que foi um reitor da igreja episcopal de São Marcos, e teve uma experiência de falar em novas línguas enquanto orava em sua casa em novembro de 1959. Então, esse homem aqui, ele também foi tirado do seu cargo, né, por causa da pressão, porque ele foi para o púlpito falar que ele começou a falar em novas línguas. Nessa época, eles não aceitavam isso. Então, ele foi, de certa forma, pressionado a assumir uma outra igreja. E olha só, a liderança da igreja levou ele para uma igreja que estava praticamente morta. Falando assim, olha, bora calar esse rapaz, vamos mandar ele para uma igreja morta ali, né, porque ele não vai fazer nada, ele não vai sobreviver lá. Só que essa igreja, que era morta, acabou se tornando um centro de avivamento, irmão. Então ele foi para lá e essa igreja se tornou um centro de avivamento em que muitas pessoas, e aqui, olha, isso aqui é interessante. O que diferencia o movimento pentecostal da primeira onda para o movimento carismático da segunda onda? É que o movimento carismático, ele vai invadir as igrejas. O movimento pentecostal, ele foi como é que pode dizer assim, recusado. Então tiveram que abrir outras igrejas para poder dar continuidade ao movimento pentecostal. Só que o movimento carismático, ele foi invadir as igrejas. E as pessoas estavam sedentas por esse movimento, por esse avivamento. Então, daqui que vem a questão das igrejas renovadas. Daqui que nasce esse pensamento. Igreja Batista renovada, igreja renovada. Daqui que vem esse pensamento. Porque eles passaram por um renovo. Eles não precisaram abrir uma nova congregação para sentir o renovo. Eles sentiram o renovo dentro da sua própria congregação, da sua própria religião. Perdão, pode passar. Vamos correr aqui, senão não vai dar tempo. Pode passar? Então, olha só, um dos acontecimentos mais marcantes desse movimento carismático, né, é o seu caráter ecumênico. Como assim? Como eu falei, várias religiões, várias igrejas aderiram ao movimento carismático, o movimento de renovação, como também eles chamavam. Então, já não existia mais igreja batista, igreja presbiteriana, existia agora um movimento pentecostal. Então, teve um acontecimento, deixa eu pegar aqui, desculpa, que chamam de ápice da renovação, que aconteceu em 1977, quando 50 mil pentecostais carismáticos se encontraram no estádio de Arrowhead, na cidade de Kansas, que é esse estádio que está bem aí, que eu estou mostrando para vocês. E foi um encontro verdadeiramente ecumênico, de fato, uma operação do Espírito Santo. Olha só, metade dos que se registraram era católico
e a outra metade era composta da maioria de luteranos, presbiterianos, episcopais, pentecostais dominais, batistas, metodistas e judeus messiânicos. Todos eles começaram a abraçar o movimento carismático de renovação. E eles se reuniram num estádio como esse aqui, todos, irmão, imagina isso, para buscar e para celebrar o movimento carismático. Pode passar. Essa é a segunda onda. A terceira onda, movimento neocarismático ou neopentecostal. Passa. Pode passar. Passa. A primeira pessoa que foi falar sobre esse movimento, referir esse movimento como terceira onda, foi esse rapaz chamado Charles Peter Wagner. Ele é um teólogo dos Estados Unidos, né, da igreja anglicana. E mesmo ele não se identificando muito, né, ele não se intitulizando pentecostal, ele se identificava muito com a doutrina pentecostal. E olha uma coisa interessante. Ele foi uma das pessoas que começou a pregar acerca dessas novas doutrinas. Batalha espiritual, conceito a respeito sobre demônios, quebra de maldições, ministério de libertação, mapeamento espiritual. E ele também foi um dos primeiros, um dos principais defensores dos apóstolos modernos, né, do apostolado do nosso tempo. E ele mesmo dizia que ele era um apóstolo. Você vê, olha aqui, ó. As igrejas neopentecostais têm todas essas características aqui. De onde que vem isso? Daqui. Né? Você gosta de sexta-feira. Pode ver na igreja pentecostal, sexta-feira, o que tem lá? Culto de libertação. Não é verdade? Olha para a igreja neopentecostal, o que tem lá? O pastor, ele é o quê? O apóstolo. Né? Então, assim vai. Vem daqui, tá? Pode passar? E no Brasil, como é que foi? Também é dividido em 3 partes, tá? Primeira onda, segunda onda e terceira onda. Pode passar. Primeira onda, pode passar. Olha, o primeiro pentecostal que entrou aqui não foi os irmãos, né, Daniel Beck, não são irmãos não, né? Não são irmãos, desculpa, irmão. Daniel Beck e Luna Wingre, tá? Não foram eles, perdão, não são irmãos, é verdade. Foi o primeiro que entrou aqui, pode passar, foi esse rapaz chamado Louis Frexon. Em 1910, ele atuou nas colônias italianas no sul e no sudeste do Brasil. Ele realizou, em 1910, o primeiro batismo de orientação pentecostal em solo brasileiro, com a conversão de 11 almas, originando a congregação cristã no Brasil. Então, a primeira igreja pentecostal no Brasil foi essa aqui, a congregação cristã no Brasil. Pode passar. E, posteriormente, vem a nossa igreja. Pode passar. Daniel Berg e Naving, em 1911, iniciaram suas missões no Pará e no Nordeste, dando origem à Assembleia de Deus. Pode passar. Tá? Então, eles fazem parte da primeira onda do pentecostalismo aqui no Brasil. Pode passar. Segunda onda e terceira onda. Pode passar. Olha lá, a segunda onda, ela começou em 1950. Ela é caracterizada pelas cruzadas nacionais de evangelização e centrada na cura divina. E aqui surgiu algumas igrejas, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Igreja Pentecostal Deus e Amor. A terceira onda, que é do neopentecostalismo, né, vai surgir em 1970. Aí nós temos aqui o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Mundial do Poder de Deus. Tá? Basicamente. Sim, é verdade. Todos estão influência do Universal. Um brigou lá com a doutrina, saiu, abriu a sua igreja. O outro abriu... Meu Deus, o R.S. Soares é cunhado do Ed Macedo, olha só, forte. Pode passar. Ok, vamos lá. Acho que vai dar tempo agora. Chegamos no ponto que eu queria tratar agora. Eu fiz uma análise básica, né, sobre a história do pentecostalismo, desde lá do movimento montanista até os movimentos do dia de hoje, no Brasil. Acho que deu para você entender, né? Eu creio em nome de Jesus. E agora vamos entrar, não vai demorar muito, tá? Eu prometo. Vamos entrar agora nas raízes teológicas do pentecostalismo. O que o pentecostal crê? Tem muita gente que diz, eu sou pentecostal. Por quê? Porque eu giro no manto. Isso não tem nada a ver, irmão. O que o pentecostal crê? É igual a pessoa que diz, né, na universidade, a pessoa entra na universidade 2 meses, sou feminista. Não sabe nem de onde veio, de onde é, qual é a influência. Então, para que nós sejamos pentecostais de verdade, vamos aprender o que é ser pentecostal de verdade. Amém? Vamos lá. Espera aí, rapidinho, volta aí. Isso. Olha o que eu coloquei aqui embaixo. Em busca de um padrão. Por que de um padrão? Porque, se você for ver, passa numa avenida grande por aí, você vai ver 300 igrejas pentecostais diferentes, que têm pensamento diferente, doutrina diferente. Inclusive, nós somos uma dessas, porque a pessoa, quando ela entra aqui nessa igreja, ela tem logo um choque, né?
Porque entra aqui, igreja pentecostal, Assembleia de Deus, né? Igreja pentecostal. Quando ela entra aqui, aí ouve a gente pregar predestinação, graça, né? Graça irresistível. Aí, que é isso, né? Então, o pentecostalismo tem muitas ramificações. Só que a nossa busca hoje aqui é buscar um padrão. Qual é o padrão do pensamento pentecostal? Quais as raízes do pensamento pentecostal? É isso que vamos ver agora, tá? Pode passar. Olha só, eu trouxe alguns registros aqui de algumas pessoas que foram influentes no movimento, lá no início. Olha só. Primeiro foi o fundador, o Charles F. Parham. Ele escreveu no seu bloquinho de nota, ele disse assim, olha, em dezembro de 1900, tivemos os exames sobre os temas arrependimento, conversão, consagração, santificação, cura e iminente volta do Senhor. Olha só os pontos que eles estudavam, que eles abordavam no primeiro momento do movimento pentecostal. De novo, arrependimento, conversão, consagração, santificação, cura e iminente volta de Cristo. Passa. Outro documento que eu trouxe para vocês é da Missão de Fé Apostólica, que é uma igreja, que é um fruto direto do avivamento da Rua Azusa. E eles vão mostrar o que eles estudavam e o que eles criam. Olha só o que ele vai dizer aqui. Esta igreja dá especial ênfase à necessidade de se ter 3 distintas e separadas experiências espirituais operadas no coração e na vida, a saber, justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, tais doutrinas concernentes às experiências espirituais, junto com os ensinos sobre cura divina e a iminente volta de Jesus pré-milenial. Então você vê uma igualdade, né? Você vê ali que estudavam praticamente as mesmas coisas. O movimento da Rua Azusa estudava isso, o movimento lá do pentecostalismo no início estudava isso, pode passar. Um texto um pouquinho mais recente da afirmação de fé da Associação Nacional dos Evangelistas da América do Norte. No artigo 5º, eles vão dizer: cremos que o evangelho pleno inclui a santidade do coração e da vida, a cura do corpo e o batismo no Espírito Santo com evidência inicial de falar em outras línguas conforme o Espírito as concede. E eu também tive a liberdade de pegar, e claro, não vou conseguir colocar aqui todo o texto, mas de pegar a confissão de fé da Assembleia de Deus, né, do Brasil, e da Assembleia de Deus de Madureira também. E eu vi que eles abordam alguns pontos, esses mesmos pontos aqui, que nós estamos vendo aqui. Santidade, justificação, batismo com o Espírito Santo, a volta de Cristo, a iminente volta de Cristo, são pontos que são comuns em todos os ramos do pentecostalismo. Então, pode passar. Então, dentro do pentecostalismo, no estudo do pentecostalismo, nós temos o que nós chamamos de evangelho pleno ou pleno evangelho. O que significa isso, Felipe? Significa alguns pontos. Deixa eu ver aqui rapidinho a minha colinha. Significa alguns pontos e que o pentecostal ele vai dizer que ali está a plenitude do evangelho. Inclusive, a plenitude do evangelho é baseada nesses pontos que nós falamos agora há pouco. Pode passar, por favor? Olha, como ponto arrependimento, pode passar. Regeneração, santificação. Passa mais um. Aí. Arrependimento, regeneração, santificação, batismo pentecostal, justificação, cura divina do corpo e pré-milenial vinda de Cristo. Então, esses são pontos básicos do cristianismo pentecostal. Básico. Só que nós temos que enxugar mais isso aqui, para nós acharmos um padrão que seja um padrão como um todo, de todo o movimento pentecostal. Aí, deixa eu ver o nome do rapaz aqui. Um teólogo norte-americano chamado Stanley Horton, da Assembleia de Deus, lá dos Estados Unidos, ele organizou em sua obra manual da denominação para treinamento dos seus obreiros em torno de 4 ensinos fundamentais. Então, ele pegou todos os ensinos aqui e resumiu em 4. Meus amigos ali vão saber qual é os 4 ensinos, né? Pode passar, por favor? Pode passar? Salvação, batismo do Espírito Santo, cura e segunda vinda de Cristo. Pois é. Você vê, a Mason McPherson não foi a primeira pessoa a falar desses 4 pontos. Esse aqui é chamado de evangelho pleno de 4 pontos, né? Esse aqui é um padrão de todas as igrejas pentecostais, ou pelo menos da maioria, né? Pelo menos da maioria. Esse aqui é a raiz do pentecostalismo, esses 4 pontos aqui. São esses 4 pontos que permeiam, né, que vão resumir todo o movimento, a crença do movimento pentecostal, toda a teologia do movimento pentecostal está aqui, nesses 4 pontos aqui. Claro, a evidência maior que deu nesses 4 pontos foi a IME
com a questão da igreja quadrangular, né, que essa aqui é a base do pensamento da teologia quadrangular, né, mas ela não foi a primeira a abordar esses 4 pontos aqui. Então, nós vamos entender esses 4 pontos aqui e vamos entender como é que eles se relacionam entre si, tá bom? E vamos terminar a aula nesse ponto aqui. Pode passar. Olha só, interessante. O movimento pentecostal, o primeiro movimento, tá? A primeira onda, ele tem 3 nomes diferentes. 3 nomes diferentes. O primeiro, que nós conhecemos, que é o movimento pentecostal. O segundo é o movimento da fé apostólica, é o mesmo movimento. E terceiro é o movimento da chuva seródia. Você sabia disso? Não, né? Como é que nós podemos ser pentecostais e não sabemos disso, né? Vergonha nossa, né? Vamos lá. Movimento pentecostal. Por que desse nome? Por que ele recebeu esse nome, movimento pentecostal? Vamos lá, passa aí, Natália. Primeiro, segundo ponto. Como é que o segundo ponto como é que esses pontos vão se relacionar? Primeiro ponto. O movimento pentecostal vai se referir à obra de salvação e o batismo com o Espírito Santo. Como é que essas 2 coisas vão se interligar? Através do que nós chamamos de hermenêutica. Hermenêutica. A hermenêutica pentecostal, ela é diferente. Na verdade, primeiro, o que é hermenêutica, Felipe? Né? Estou falando aqui. O que é hermenêutica? É a técnica que tem por objetivo a interpretação de textos. Então, é a forma como alguém vai interpretar textos. Quando nós estudamos no curso teológico aqui, nós temos essa matéria no curso avançado, hermenêutica. Vamos ver as técnicas que foram usadas no decorrer da história para se interpretar os textos bíblicos. Existem várias formas de interpretar o texto bíblico, né? E esses pontos aqui estão relacionados através da hermenêutica pentecostal. Como é que o movimento pentecostal ele interpreta a Bíblia? Isso aqui é interessante. O movimento protestante magisterial, ele vai interpretar a Bíblia pela ótica de Paulo, ou seja, de uma forma didática. O escrito de Paulo, as cartas de Paulo são cartas didáticas, de gênero didático. Só que o pentecostal, ele vai interpretar a Bíblia aos olhos de Lucas, mais especificamente através do livro de Atos, que é um livro narrativo. Então, olha só, o que isso vai influenciar? Eu interpretar na visão de Paulo, na visão de Lucas, muita coisa, porque são gêneros diferentes para se interpretar o Novo Testamento. Então, o pentecostal, ele olha o Novo Testamento através do olhar narrativo de Lucas, ele vai dizer o seguinte, olha, tudo o que aconteceu no primeiro século da igreja tem que acontecer também nas nossas vidas. Esse é a hermenêutica, a interpretação que o pentecostal tem da Bíblia. É esse. Ou seja, principalmente o que aconteceu em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? Derramamento do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida, tem que haver evidências, porque houve evidências lá no início. E hoje também tem que ter evidência. Qual foi a evidência que teve lá? Eles falaram em outras línguas. Da mesma forma, quando o Espírito desce sobre nós, tem que haver batismo em línguas. Tem que haver essa glossolalia, como se chama, né? O termo certo é glossolalia. Tem que haver isso. Então, essa é a forma de interpretar. Então, olha só. Primeiro ponto, salvação. Na história vai dizer que Cristo morreu, ressuscitou. E através dessa morte, Ele expiou nossos pecados e nos salvou. Ok. Conversão, salvação. E depois disso, Cristo fez uma promessa que derramaria o seu Espírito sobre a igreja e capacitaria eles com poder. Né? Dunamis ali no original. Poder é dunamis no original. Então, ele vai dizer, olha, Cristo, então, ele converte uma pessoa. Cristo, ele salva uma pessoa. E depois disso, ela tem que ser batizada no Espírito Santo, porque foi assim na igreja primitiva. Então, ele vai interpretar de uma forma literal, de forma histórica, né, de uma forma, na verdade, narrativa, o que está escrito em Atos. Então, se Cristo salvou a igreja, depois batizou ela, e a evidência do batismo foi falar em novas línguas, da mesma forma, tem que haver a mesma experiência nos dias de hoje. Então, por isso, é chamado de movimento pentecostal, porque ele acredita que, assim como foi no Pentecostes, vai acontecer também nos nossos dias. Você está entendendo? Esse é o pensamento pentecostal. Tá? Eu não estou dizendo que está certo, que está errado. Eu estou apresentando para vocês o movimento pentecostal. O que eles pensam. É isso que é o movimento pentecostal. Segundo ponto. Pode passar. O segundo nome é o movimento da fé apostólica. Também esse movimento foi chamado de fé apostólica. Por quê? Como eles interpretam a Bíblia de forma narrativa, então eles vão dizer assim, olha, primeiro vem a morte de Cristo, ou seja, a salvação. Depois vem o batismo com o Espírito Santo com evidência em línguas. E depois, quando você vê em Atos, se você pegar a sua Bíblia em Atos, você vai ver que depois que a igreja recebe o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo,
ela começa o quê? A fazer curas, começa a fazer prodígios e sinais, maravilhas. Já no capítulo 4 de Atos, você vai ver que João e Pedro foram ao templo orar e encontraram um coxo na frente do templo pedindo esmola. O que aconteceu? Nós conhecemos a história e disse, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Aquele homem foi curado instantaneamente. Então, da mesma forma, eles vão pensar, olha, assim como Cristo salvou a igreja, derramou o Espírito Santo, e a evidência desse Espírito, desse poder, são as curas divinas, da mesma forma, hoje tem que haver curas divinas. E vão além ainda, eles vão dizer, olha, as curas divinas são importantes para os nossos dias, porque são uma forma de gerar fé no coração das pessoas, é uma forma de evangelização, porque naquela época acontecia isso. Pedro, por exemplo, nesse homem coxo do capítulo 4, Pedro ele levanta esse homem e aí começa a ver um alvoroço, porque aquele homem fazia anos que ele ficava na porta do templo pedindo esmola, e quando eles olham para aquele homem, está andando de pé. Então as pessoas vão começar a dizer, não foi o que isso aconteceu, aí Pedro aproveita para pregar a palavra, e muitas pessoas se converteram. Ligou? Ah, não. Muitas pessoas se converteram naquele dia. Então, ele vai dizer, está vendo? O movimento de cura, ele é inerente ao movimento pentecostal. Por quê? Tem que haver cura para que as pessoas creiam no poder do Evangelho. Eles vão dizer isso. Ou tem outras partes também, por exemplo, o capítulo 8 de Atos vai mostrar que quando houve a perseguição da igreja por parte de Saulo, Filipe vai parar em Samaria. E a Bíblia diz que Filipe começa a pregar sobre Cristo e todos começam atentamente a ouvir a pregação de Filipe. Por quê? Porque Filipe fazia milagres e maravilhas naquele momento, naquele meio dos samaritanos. Então, através da cura divina, através do milagre, as pessoas começaram a acreditar na pregação de Filipe. Então, eles vão dizer, olha, da mesma forma, do nosso tempo, tem que haver curas para que as pessoas creiam no Evangelho. Esse é o pensamento pentecostal. E para encerrar, pode passar? Não durma, irmão, estamos encerrando já. Por último, é chamado de... Obrigado, viu? Obrigado. Tem um espírito ali que está passando sozinho em slide aí. Quer saber também que espírito é esse? Vamos lá. Um anjo ali. E por último, ele é chamado de movimento da chuva seródia. O mesmo movimento pentecostal é chamado de movimento da chuva seródia. O que é esse movimento da chuva seródia? O que significa isso? Ele tem a ver com a segunda volta de Cristo. Olha só como se relaciona. Olha só como está entrelaçado. Porque, olha só, é interessante isso. Você lembra que eu falei do montanismo, que eles acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento? Lembra disso? Nós temos influência direto aqui, do pensamento montanista. Temos influência direto aqui. Como? De que forma? Eu vou dizer o seguinte, olha. Alguns questionamentos que vão fazer acerca do pentecostalismo é: se a cura divina ela é inerente à fé cristã, por que a cura divina, ela no decorrer da história, ela foi algo escasso? Nós vamos ver que houve poucos momentos em que houve curas. Houve curas? Houve. Mas foram poucos momentos. Mas quando veio o movimento pentecostal, houve muitas curas, muitos sinais, muitas maravilhas. Aí vão perguntar, por quê? Então, só agora começaram a haver curas e maravilhas. Por que isso não aconteceu no decorrer de todo o cristianismo? Por quê? Aí eles vão usar essa base da chuva seródia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Vamos para a Bíblia. Eles têm base bíblica para isso. Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Eles vão explicar por que só agora no século XX voltou esse cristianismo carismático e as pessoas começaram a ser curadas, começaram a ser libertas. Por que só agora isso não aconteceu em todo o cristianismo? Por quê? Ele vai dizer, olha, versículo 7, capítulo 5 de Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia, ou serôdia no caso. Versículo 8, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, como é que a gente interpreta isso aqui? Quem foi que falou a Bíblia? Essa interpretação está errada, tá, irmão? Isso aqui é interpretado de forma errada, tá? Isso aqui está errado. Não é assim que a gente entende isso aqui. Eles vão entender isso aqui da seguinte forma. Na Palestina existiam duas chuvas, né? Duas chuvas. A primeira chuva que caía, que era uma chuva forte, que caía, molhava a terra e preparava a terra para o plantio, para jogar a semente. Então eles vão dizer que a primeira chuva que aconteceu foi em Atos. A descida do Espírito Santo, né, veio a chuva, o mover do Espírito Santo para quê? Para que o Evangelho viesse ser plantado, viesse crescer, para que houvesse a plantação. E na Palestina tem a segunda chuva, que é a chuva seródia, que eles chamam, que é a chuva tardia. E
essa chuva que eles vão dizer, que ela prepara para a colheita. Olha só isso. É uma chuva que vai preparar para a colheita ali, a terra para a colheita. E vão usar justamente isso. Eles vão dizer, olha, no primeiro século da igreja, eles receberam lá para quê? Para que o evangelho fosse se expandir, para que fosse plantado. Mas agora, essa segunda chuva é preparada para a colheita, ou seja, eles esperam uma iminente volta de Cristo. Os pentecostais são pré-milenistas, são pré-tribulacionistas, né? Os pentecostais raízes, né? Porque a gente não é isso também, né? Então, esse pensamento aqui vem justamente disso. E vão usar esse texto aqui para dizer, olha, de Cristo está próximo a voltar, mas sejam pacientes, né? Até que receba a chuva temporã e chuva serôdia. A chuva temporã já aconteceu, que foi em Atos, segundo eles. E a chuva serôdia já aconteceu também no século XX, ou seja, Cristo está à iminência de voltar. Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, por isso que os pentecostais oram assim, Senhor, se tu voltar hoje, me leva contigo, e tudo mais. Mas nós cremos no seguinte, nós somos amilenistas, não somos pré-milenistas. Pelo menos a igreja né? Tem muitos que são pós. Enfim. Mas o amilenista acredita que existem alguns sinais que vão acontecer ainda para que Jesus possa voltar. Que sinais são esses? São dois. A apostasia generalizada e, segundo, a aparição do homem da iniquidade. Quando essas duas coisas acontecerem, aí Cristo vai voltar. Mas enquanto não acontecer, Cristo não vai voltar. Segundo o pensamento amilenista. Tá, gente? O Caio sabe muito mais do que eu do que isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Eu encerro aqui a minha aula. Eu tentei o máximo colocar imagem para vocês, fazer como é? Efeitos aqui para vocês não dormirem, porque eu sei que é difícil. Domingo de manhã é cansativo. Mas eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de poder ministrar essa aula aqui. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Faltou o Caio que tá de aula hoje. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Amém. Graças a Deus. Senta aqui, Felipe. Do meu lado aqui. Maravilhosa aula, né? Aula excelente. Deus abençoe a vida do diácono Felipe. Uma excelente aula. Uma introdução muito boa, trazendo tópicos muito fundamentais. E para você que não sabia um pouco mais a respeito das suas raízes, daí para ter um parâmetro introdutório sobre essa questão. E a gente vai também observando já na aula, né? E se bem que ele nem tocou em pontos teológicos, ele estava mais apresentando os pontos históricos, a gente já pode observar as discordâncias que a gente tem com muita teologia pentecostal. Até perguntei para a irmã Sandra agora aí, dizendo que nós podemos então ser chamados de pentecostais reformados, porque a gente não se encaixa como pentecostal histórico e nem clássico, porque, meu irmão, é totalmente diferente aquilo que é a visão e a lente que nós temos para olhar a Bíblia Sagrada. Nós estamos ao vivo aqui na internet também, tá? Hoje vai ser transmitidas as nossas perguntas e respostas. E vocês podem fazer perguntas. Se quiserem fazer algum acréscimo, eu só peço aos irmãos, por favor. O irmão já está... Olha só. Então, se você for fazer uma contribuiçãozinha, eu peço que você seja bem sucinto. O irmão Felipe palestrou 1h20, uma excelente aula, bastante conteúdo. Eu acredito que ficou bem explicado. Estava conversando ali com a irmã Sandra, viu, Felipe? Não, era só para contribuindo mesmo, não era... Porque às vezes a pessoa está dando aula aqui e vê o irmão cochichando no lado assim, né? Não, mas a gente estava apreciando a tua aula e foi uma excelente aula para a honra e glória do Senhor Jesus. Vocês gostaram, irmão? Amém? E os irmãos que estão na internet, que vão assistir o vídeo depois nós vamos postar o vídeo no canal no YouTube também, você pode ir lá acessar e assistir, fica como relíquia aí essa aula. Então, se tem algum irmão que quer fazer alguma pergunta, por favor, levante sua mão, a irmã Érica leva aí o microfone até você.
e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Vamos lá, irmãos, tem que ser rápido. O irmão Edivaldo ali. Vamos lá. Bom dia, paz do Senhor. Eu gostaria de saber sobre a nossa igreja, Avivamento na Palavra, no que a gente crê sobre o Pentecostes. Como o senhor já falou, ficou um ponto de interrogação aí, a gente gostaria de saber sobre o movimento aqui da igreja. Amém. Como pastor da igreja eu vou falar, depois os meninos podem falar. Nós cremos na Bíblia, irmão. Viu o primeiro ponto, né? Aquilo que a Bíblia diz. Nós não cremos eu não creio, eu, pastor Narciso, vou falar pessoal. Essa questão de crer, como nós não temos uma confissão de fé institucionalizada, feita, eu não posso obrigar ninguém a crer e dizer que isso é um credo da igreja, mas eu vou falar por mim. Eu não creio que línguas estranhas é a evidência do batismo com o Espírito Santo somente. Por quê? Porque se você pega o texto de Atos 2 e vai usar esse texto, esse foi o erro de Parham, a minha visão, que ele pegou o texto de Atos 2 e colocou que todos os crentes tinham que falar em línguas estranhas. E hoje a gente vê uma busca desenfreada, simplesmente, verdadeiramente por esses dons. Quais são os dons que o pentecostal mais busca hoje? Línguas, profecia e cura. Justamente por causa do ensinamento errado que veio lá da frente. Por que eu vou falar isso? Agora o senhor vai me entender. Porque se eu digo que eu sou pentecostal, e se eu uso o texto de Atos 2 para dizer que esse texto é minha evidência e que o falar em línguas é evidência do batismo, eu estou contrariando a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque lá em Atos 2, no dia que eles falaram em línguas, teve mais outros sinais. Eles ouviram um som de um vento, como de um som de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles, visível, labaredas como de fogo. Então, se for para falar que ali existe línguas estranhas, toda vez que alguém for batizado com o Espírito Santo, ele tem que escutar o som do vento e ver também as labaredas. Por que eu retirei as labaredas e o vento e deixei só as línguas estranhas? Então, não posso dizer que essa experiência de falar em línguas somente é um sinal. Foi um sinal? É uma evidência? Sim. Da mesma forma que aconteceram outros pontos na história da igreja, que, por exemplo, assim, porque se a gente for pegar nessa linha de pensamento, nessa interpretação pentecostal, e dizer que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas, então quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo. E não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Eu acredito que o movimento teve os seus pontos bons e os seus pontos ruins também. E esse foi um ponto ruim, de colocar só as línguas estranhas como evidência e excluir os frutos do Espírito, os dons de serviço, os dons ministeriais e as outras coisas. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que o senhor conhece alguém que fala em língua, mas que não é crente. Eu conheço várias pessoas. E eu conheço pessoas que nunca falaram em línguas e que são crentes ao extremo. Vivem em santidade, têm frutos do Espírito. Então, eu não posso dizer que uma pessoa, porque ela fala em língua, ela é batizada com o Espírito Santo. Esse é um dos maiores erros pentecostais. Infelizmente, os pastores que são tradicionais, eu estou mexendo aqui com um cachorro grande, desculpa a expressão errada, chula aqui, estou mexendo com gente grande aqui, mas esse é um dos maiores erros da Assembleia de Deus, de colocar algo e tentar levar 100 anos algo histórico que foi ensinado errado, porque foi. Charles Finney, Moody, eles tiveram uma contribuição muito grande, mas a raiz ali, o comecinho ali, como foi dado os primeiros passos, a falta de hermenêutica apurada, de olhar a Bíblia no geral, ela trouxe problemas muito sérios, e a gente tem hoje. Olha o que o Felipe falou na aula aqui, irmão Divaldo. Hoje, tu pergunta assim, por que tu é pentecostal? Olha a resposta que o cara te dá. Ah, porque eu pulo no manto. Ah, porque eu rodo no manto. Está vendo só? Então, ele não sabe, ele não tem nem noção do que é ser um crente pentecostal. Ele não tem a noção da história, das raízes do movimento. Aí fica complicado. Então, aqui na Assembleia de Deus, Avivamento na Palavra, eu acredito que batismo com o Espírito Santo é um selo que o Espírito te dá. Independente de se você falar em línguas e não. Onde está isso, pastor? Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 2. Paulo fala desse selo. E se uma pessoa é selada com o Espírito Santo, ela é batizada com o Espírito Santo. E se você é selado com o Espírito Santo, você é regenerado. E se você é regenerado pelo Espírito, você é salvo. E eu não preciso falar em língua. Língua é dom. 1 Coríntios capítulo de número 12. Lá que está o dom. E o Espírito dá para quem Ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Ele reparte particularmente
particularmente a cada um como ele quer. Eu não posso cair no erro como um pastor pentecostal que eu sou e dizer para os irmãos buscarem línguas estranhas aqui. Todo mundo, olha irmão, fale língua estranha, porque se eu ver você enrolar a sua língua, eu vou dizer que você está cheio de Deus. Porque eu vou ver que você está cheio do Espírito Santo se você tiver frutos do Espírito Santo. Se você for um bom marido, uma boa esposa, se você for um homem crente na sociedade, aí sim eu vou dizer que você está batizado e selado com o Espírito Santo de Deus. Aí que tá, por exemplo, assim, a questão de Parrã foi boa, contribuiu. Mas ele evidenciou só esse ponto e cometeu um erro muito sério. Eu estava conversando com a irmã Sandra ali e falei, meu Deus do céu. Por exemplo, assim, só para passar para vocês, eu vou contrariar o John MacArthur aqui. Eu amo o John MacArthur. Se ele fosse pentecostal, ele seria o melhor teólogo do mundo para mim. Viu? Porque o cara é bom de interpretação bíblica. Fale o que falar, mas o cara é bom. Só que é sensacionista. Não acredita nos dons. Então, quando ele foi pesquisar sobre Parrã, para dizer que o sinal que Parrã fez naquela mulher, que ele orou e ela falou em língua chinesa, eu acredito naquilo. Pergunte para mim, por quê, pastor? Como é que o cara está orando 1 ano e Deus não vai se manifestar? Meu irmão, o cara está em oração. Os sinais ali, ninguém pode negar o que aconteceu. Eles estavam 1 ano orando. E oração é poder. Já pensou as pessoas separadas para Deus? Só que aí tem um porém. É aquele poder sem instrução. É a busca desenfreada pela experiência. Aquele poder, aquela coisa. E não sabe como destinar. Deus não deu poder para a igreja para supervalorizar um dom ou uma cura. Ele deu para o crescimento do reino. Do rebanho. Para aperfeiçoamento dos santos, Efésios 4, 11 a 16, é para isso. E quando a gente encaixa, é por isso que eu falei, nós não somos pentecostais históricos aqui, não tem como. Primeiro, nós não somos pré-tribulacionistas. Segundo, nós não acreditamos no milênio literal, então a gente diverge de vários pensamentos. Mas nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz... Não virá o Senhor antes que a apostasia aumente e que o homem da iniquidade apareça. Então, para Jesus voltar, o anticristo primeiro tem que aparecer. Cristo não pode voltar agora, segundo a visão amilenista. O anticristo primeiro aparece, aí sim Jesus volta. Só que olha o ensinamento errado aí que veio. Aí, irmão, está entranhado. Fala, Felipe, pode falar. Na verdade, também a gente não crê no livre-arbítrio, tá? A gente não crê nisso. Nós não cremos nisso. Eu queria ler um texto aqui, que é realmente o que mais eles falam, que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelas línguas. E em Atos capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer assim, olha, que naquela época lá, no pentecostal, do movimento, no dia do Pentecostes, né, estavam lá presentes pardos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia. Ou seja, tinha povo ali da mesma língua daqueles que estavam ali sendo batizados ali. Ou seja... E o texto vai dizer que cada pessoa da sua nacionalidade ouviu falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Ou seja, teve pessoas da Judéia que falavam a mesma língua daqueles que estavam sendo batizados e ouviram falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Ou seja, teve pessoas ali que não falavam em outras línguas. Teve pessoas que foram batizadas e falavam da grandeza de Deus na sua própria língua para o seu próprio povo. Então, aí já mostra que o batismo com o Espírito Santo não é falar em novas línguas. A evidência do Espírito Santo não é falar em novas línguas. Porque teve pessoas aqui no movimento, aqui no início, lá na igreja primitiva, que não falavam em outras línguas, falou na mesma língua, mas falavam sobre as grandezas de Deus. Aí tem uma aplicação, né? Porque tem gente que fala em língua na igreja, mas lá fora fala mal do irmão. Entendeu? Então, o batismo com o Espírito Santo é aquela pessoa que consegue segurar a sua língua e falar das grandezas de Deus para as outras pessoas. Bom, irmãos, paz do Senhor, bom dia. Respondendo à pergunta do irmão Edivaldo, né, o que nós somos? Eu acredito que, com o passar do tempo, né, a história sendo contada e revista, nós vamos perceber esses erros que foram citados aqui. A parte da hermenêutica que o diácono Felipe levantou, é um ponto também a ser ressaltado aqui. Por quê? Porque no início, ele apresentou 2 formas de interpretação, a narrativa e a de ensino. Então, quando o movimento surge, quando muitos pensamentos vão surgir, eles se aprimoram de quê? Do pensamento da interpretação de Lucas, que é narrativa. E deixam de lado a forma interpretativa e esclarecedora de Paulo. Então, eu acredito que nós, aqui, Avivamento na Palavra, e acredito que muitas igrejas também do século XXI,
buscam fazer um olhar da Bíblia não de um livro só, porque a Bíblia é rica em estilos literários. Então, no mesmo momento que nós lemos Atos dos Apóstolos, que tem um estilo literário narrativo, a gente não pode deixar de ler Paulo, que é um estilo do qual ele vai esclarecer aquilo que aconteceu na igreja primitiva. Então, acredito que uma das grandes vantagens e diferenciais da nossa igreja hoje é não isolar texto, versículo ou o próprio livro, mas é buscar um pensamento geral da Bíblia para trazer ensinamentos verdadeiros e saudáveis para nós. Ou seja, isto é, e a nossa diferença é não buscar só um pensamento narrativo, mas é buscar aquilo que Paulo ensina, que Paulo fala, aquilo que Pedro disse, aquilo que João falou. É buscar um todo da Bíblia e não olhar as suas partes somente, mas é buscar o todo. Isso faz da gente uma igreja diferente. Isso faz da gente um povo diferenciado no que diz respeito a entendimento bíblico. Em trocadilhos hermenêuticos, seria uma interpretação gramática, histórica, cultural. Não seria alegórica, nem literal, não seria esse tipo de interpretação. Seria uma interpretação reformada, gramática, histórica, cultural, que é o que ele falou. É ir buscar o sentido que o autor, no seu primórdio, quis passar para os seus destinatários. Aí depois fazemos a aplicação contextualizando para cá. Só que tem um porém, estava até comentando com o Joel aqui. O Felipe colocou isso. Gente, isso é muito complexo, é muito complicado. Por quê? Porque hoje já tem teólogos como Roger Strong, que defende que Lucas não é narrativo somente. Que defende que Lucas também é teológico, assim como Paulo. Tem teólogos que não conseguem olhar o livro de Lucas como um livro teológico. Eles falam que é uma narrativa bíblica. Mas já tem teólogos que defendem a teologia lucana dentro dos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Ele diz que não é só um livro teológico. Aí, é como eu falo, é uma questão teológica mais abrangente nessa questão. Mas alguém pode perguntar aí, por favor. Olha o irmão lá atrás, lá. Irmão Diogo. Bom dia, paz do Senhor. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a teologia pentecostal. Porque eu nasci numa família espírita, eu fui espírita praticamente a minha vida inteira, e dentro do espiritismo a gente aprendia muito a ser racional, e a estudar de forma racional. O primeiro contato que eu tive com o cristianismo foi em igrejas pentecostais, e as igrejas pelas quais eu passei não tinham teologia. Eu ia para a escola bíblica e não aprendia nada. Eu achava aquilo ali, sinceramente, assim, até engraçado. Porque eu perguntava as coisas, ninguém sabia me responder nada. Eu passei por várias igrejas, fiz uma peregrinação, eu e o Francinei. A gente foi pingando de igreja em igreja, tentando entender a Bíblia, e a gente não conseguia aprender nada. A gente achou, eu cheguei a pensar que ninguém sabia a Bíblia. Porque a gente não conseguia encontrar nenhum lugar que conseguisse explicar de uma forma que a gente conseguisse entender. Até que a gente descobriu as igrejas reformadas, que foi quando a gente começou a ter algum entendimento a respeito da Bíblia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão teológica da maior parte das igrejas pentecostais. Porque eu achava que não existia nenhuma igreja pentecostal que, de fato, tivesse teologia. Desculpa eu falar essas coisas, certo. Mas é porque eu acho isso importante, porque o que eu vejo aí fora é que as igrejas pentecostais, elas só vivem de rodopiar, elas só vivem de entretenimento, principalmente as neopentecostais, não tem entendimento. Eu tinha um preconceito muito grande com a teologia pentecostal, eu achava que teologia, quem era pentecostal não sabia nada, desculpa falar isso, mas é verdade. Eu acreditava que as pessoas não sabiam defender o Evangelho. Eu tinha muitos amigos que eram cristãos, e eu tentava discutir sobre religião com eles, eles não sabiam me dizer nada. Sinceramente, eles não sabiam me dizer por que Jesus morreu. As coisas mais básicas, mais simples, ninguém, e não foi uma nem duas pessoas, foram todas as pessoas que eu perguntei. Todas as pessoas, por todas as igrejas, cheguei a escutar uma irmã falar que se você lesse muito a Bíblia, você se afastava de Deus.
eu cheguei a ouvir isso, por incrível que pareça, sabe? Eu queria que os irmãos eles falassem um pouco sobre isso, porque, apesar dos pesares, eu vejo que as igrejas reformadas, elas têm teologia. E eu não vejo isso nas igrejas pentecostais. Beleza. Sinceramente. A segunda pergunta é a respeito dos dons de línguas, que existe um grande entre as duas, das igrejas convencionais, reformadas, e as pentecostais. O livro do William Barclay, a Bíblia Comentada de William Barclay, fala sobre a visão que as pessoas tinham do falar em línguas na igreja primitiva, que eles acreditavam justamente que era dessa forma que o Felipe explanou para a gente agora. Beleza, vamos lá. Eu vou responder o que o Senhor disse para Jó, né? Agora os teus olhos veem uma igreja que tem teologia. Amém? Porque nós temos teologia aqui e somos cheios do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Realmente no meio pentecostal, a teologia ela é nova, viu? Se o movimento tem 100 anos, a teologia ela é bem nova. E tu não vai encontrar com grande dificuldade, tanto que tu está narrando aí na tua vida um testemunho pessoal aí, que tu andou, peregrinou e quase não encontra, porque realmente é difícil encontrar. Porque o pentecostal ainda hoje, em pleno século XXI, a ideia é que a teologia é do diabo. Se tu vai em grandes convenções, eu sou pregador itinerante, eu já viajei bastante aqui dentro do Pará, já fui em algumas cidades fora também, e a gente chega em vários lugares. Se a gente falar de teologia, as pessoas ainda têm essa resistência de teologia. Então, a verdade é, doa quem doer, os pentecostais não têm essa escola de estudar teologia. Pentecostal vem nessa pegada, Diogo, de oração, de cura. Ele quer ver evidência, ele quer falar em língua estranha, não importa o que o pastor pregou, ele quer sentir o êxtase. Só que para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus tem levantado igrejas pentecostais que unem graça e conhecimento, que tem buscado o fervor do Espírito em oração. Qual é o problema das igrejas reformadas? As igrejas reformadas buscam muito ensinamento. O culto pedagógico e didático deles nos dão de 10 a 0. A pregação expositiva, temos muito que aprender com a escola deles, mas não tem fervor. E o culto não é só letra, o culto é racional, mas ele é também sentimental. Paulo fala de uma adoração, de sentir Deus também. E o pentecostal consegue fazer isso como ninguém. O doutor Hernandes Dias Lopes, no livro dele, Pregação Expositiva, que é a tese de doutorado dele, disse que ele fez uma pesquisa em mais de 100 igrejas no Brasil. Andou o Brasil por diversos anos. E a conclusão dele, indo igrejas anglicanas, metodistas, luteranas, Assembleias de Deus, igrejas batistas, presbiterianas, e ele disse, olha a conclusão de um pregador reformado. Essa para você, assembleiano, da glória a Deus agora. Ele disse, o resumo da minha pesquisa, nenhum crente no Brasil adora a Deus com tanta emoção como os assembleianos. Nós temos essa raiz de chegar e cultuar ao Senhor, porque cá para nós, meu irmão, desculpe você reformado, mas para mim um culto reformado e um velório é a mesma coisa. Desculpe, com exceção da palavra que está ali pregada, mas aquela liturgia, não me toque, não faça aqui um barulho na bateria, não pode bateria que é do diabo, pelo amor de Deus. Então, não vou nem tocar nesse assunto, senão já vou puxar para outra sardinha, mas a teologia pentecostal, Diogo, está começando, viu? A Assembleia de Deus agora tem a maior publicadora de livros do mundo, ou melhor, da América Latina, que é a CPAD, e agora a CPAD já está publicando obras reformadas. Não entrava obras reformadas na CPAD, mas agora já estão entrando obras reformadas, teólogos reformados, ou seja, querendo ou não, o neopentecostalismo e o pentecostalismo no Brasil já estão sendo influenciados pela teologia reformada. Hoje já tem seminários sérios assembleianos, hoje já tem pastores pentecostais que não falam mais com a teologia do diabo, ou seja, os pentecostais estão despertando para estudar. E escute o que eu vou dizer como uma palavra profética aqui. Se os pentecostais começarem a estudar a Bíblia e unirem a oração, não tem quem segure o povo pentecostal. Porque, irmão, a oração e o conhecimento bíblico vai fazer... Já imaginou olhar para a Bíblia Sagrada e ver tudo isso, cura, batismo, e saber alinhar isso com entendimento? O que isso não pode gerar? Se de forma desenfreada o mundo explodiu em um século, imagine agora, de forma ordenada,
com a Bíblia ali, em oração, com temor, o que Deus não seria capaz de fazer. Aí os pós-milenistas vão dizer, meu Deus, está chegando a era vindoura aí agora, o novo avivamento, né? Mas Deus é capaz de fazer um grande avivamento, e como o Joel falou, Ele só precisa de uma pessoa para isso, e não precisa de muitas pessoas. Ele precisa de alguém que tenha a fé de Parrã. Bora orar um ano aí, pega 40 caras que quer orar, bora se trancar, vamos fazer 20. Meu irmão, o que é que Deus não é capaz de fazer? E outra coisa, o que é que a gente pode tirar de bom dos pentecostais, de tudo isso? A gente pega a oração, olha, tu pega o irmãozinho no manto aí, esses caras se trancam na mata aí, irmão, e vão orar, passa o dia orando. Eu conheço um pastor numa cidade aqui no Pará, que ele vai para a mata, ele pega pano de saco, de palhinha, pega um cajado e vai para a mata. E fica 3, 4 dias sem comer, rapa a cabeça e volta para o culto. Ele tem um galpão, um grande galpão numa cidade. Quando ele volta, meu irmão, são milhares de pessoas e os sinais acontecem. Ninguém pode negar, porque os testemunhos estão lá para acontecer. Imagine se esse homem soubesse ordenar isso biblicamente, usar os dons de forma correta. Aí, meu irmão, ninguém seguraria, entendeu? Então, infelizmente, Diogo, realmente, a maioria das igrejas neopentecostais e pentecostais não tem teologia, não conhece teologia. Em outras palavras, não gosta de estudo. Só pensam que é orar, e não é só isso. Da outra forma também, nós não podemos só querer ler, e esquecer a vida de comunhão com Deus. O diferencial de Paulo foi esse, que ele uniu conhecimento e uniu graça. Aí ninguém segurou ele. A questão das línguas estranhas. Repete aí a pergunta das línguas estranhas que eu esqueci. É porque tem gente que diz que língua estranha é idiomas, né? Tem gente que acredita que são falar uns fonemas estranhos. E tem gente que não acredita em nada, né? Qual é, de fato... Eu li no livro do William Barclay, a Bíblia comentada, na parte de Atos, eles dizendo que as pessoas da igreja primitiva criam em línguas estranhas, como essas línguas que a gente ouve na igreja de fato, e até os judeus que se converteram ao cristianismo também, todos eles falavam essas línguas, não é uma novidade. Muita gente pensa que isso é uma novidade, e não é, mas tem muita gente que acredita que são idiomas estranhos. Qual seria a visão de Deixa eu te explicar. vocês? O que a gente precisa entender é que línguas estranhas em Atos 2 é uma coisa, línguas estranhas em 1 Coríntios 12 é outra coisa. Línguas estranhas em Atos 2 não teve língua estranha para quem ouviu, teve para quem falou. Viu? Eles ouviram seus próprios idiomas maternos. E por que Paulo pede um intérprete na igreja de Corinto? Porque não se pede um intérprete é porque não estão entendendo. Então a gente vê uma língua estranha entendível em Atos 2 e vê uma língua estranha não entendível. E Paulo fala no mesmo texto, não proibais que ninguém falais em língua. Não desprezeis as profecias e não entristeceis os espíritos. Então se o dom está lá, pastor, se eu acredito em língua estranha, eu falo. Ou eu acredito que é o espírito ou o inimigo que está usando a minha língua para me falar. Se está na Bíblia que é o dom escrito, eu estou crendo que aquilo ali é verdade. O John Piper, que é um pastor reformado, viu? Que é um pastor reformado americano, conceituado no mundo todo, diz que até hoje ele ora para o Espírito Santo, dá o dom de língua para ele, mas nunca deu. Aí ele falou assim, de vez em quando eu esqueço, eu passo um tempo, e como uma criança que pede um pirulito para o pai, porque ele conversando, né? Ele falou, quando Deus esquece, eu vou de novo, Senhor, deixa eu sentir isso, porque ele sabe que é bíblico. Está aqui. Agora, tem a questão também, da questão de como ser usado no culto. Paulo fala, fale consigo mesmo, por causa da confusão que estava tendo. Tem outras questões para a liturgia do culto. Agora, que o dom de língua existe, ele existe. E quem fala sabe que é gostoso demais. E quem tem esse dom, para quem Deus presenciou com esse dom, se a Bíblia fala que edifica a si mesmo, Dr. Martin Lloyd Jones, no livro Batismo com o Espírito Santo, Martin Lloyd Jones, Batismo com o Espírito Santo, disse que quando você fala em línguas, é a ação do Espírito, é como se fosse o Espírito tomando a tua boca, porque tu não sabe orar e falando para Deus o que tu precisa. Ó, chega, arrepiou o cabelo, dá um glória aí, irmão. Isso. Então, é como se o Espírito tomasse a tua boca naquele ato ali. Agora, porque tem aquele crente que chega no culto e ele senta, lá, manabara, que papo furado, meu irmão. O cara já decorou. O cara já decorou a língua estranha dele.
Aí ele chega no culto, quando ele vê o irmão do lado falando em língua, ele fala, não vou perder para ele. Ele entona a voz, né? Não é assim. Se é um dom do Espírito, quem efetua é ele. Por exemplo, vamos pegar aqui, o dom de Espírito está na mesma lista de dom de cura, sim ou não? Tu cura quando tu quer? Quando é que acontece a cura? Quando o Espírito quer curar. Então por que língua é quando tu quer? É só quando o Espírito quer usar a tua boca para falar em línguas. Você quer falar em línguas estranhas? Ô irmão, sim ou não? Quem não fala em línguas estranhas aqui, levante a mão. Receba aí, em nome de Jesus, o batismo. Você não tem fé, aí não tem como acontecer. Aí o Espírito reparte. Olha, tem um irmão aqui na nossa igreja, que ele tem dom de interpretação de língua. Vocês sabiam disso? O irmão Gilson Guimarães. Ele às vezes já aconteceu várias vezes de alguém estar falando em línguas estranhas e ele entender que os irmãos estarem falando. Olha que é um dom que a gente não vê muito. Então, Diogo, o dom de línguas ele é bíblico, viu? Querendo John MacArthur ou não, querendo John Piper ou não, querendo Augusto Nicodemos ou não, o dom de línguas ele é bíblico. E até outra coisa, você não vai, eu nunca vi pelo menos alguém dizendo assim, eu estava no WhatsApp e Deus me batizou em língua. Eu estava assistindo um filme, o dom de línguas vem com oração. Por que essa galera aí do movimento pentecostal, irmão, eles não paravam de orar. Os caras eram doidos, irmão. Eles iam para a rua, ficavam 24 horas de jejum, eles se derramavam. Como é que Deus não vai encher? Vai encher. Aí não tinha, o problema é que não tinha um direcionamento. Outra pessoa, respondi a tua pergunta? Amém. Outra pessoa, ainda esse ano tu vai falar em línguas. Pode ser língua inglesa, né? Pode ser língua. Um outro ponto, Diogo, é que, presta atenção, pessoal. Um outro ponto é que no decorrer da história, por exemplo, o Dr. Rodrigo Silva, que é um pastor adventista, aconteceram vários irmãos que já testemunharam que eles foram pregar em outras nacionalidades e o pastor começou a falar o idioma, ele falava o idioma dele normal, mas quem ouvia a pregação estava ouvindo no idioma materno. A mesma coisa que aconteceu. E teve pessoas que foram para um outro lugar e começaram a falar a língua que eles nunca falaram numa ação do Espírito Santo. Depois que terminou a pregação, eles não sabiam uma palavra do idioma. Então, tem vários casos, vários testemunhos acerca disso. Outra pessoa, por favor, para a gente encerrar. Não, a gente... Não, porque assim, irmãos, essa ideia do batismo, como o Diogo até falou, né? Há uma evidência muito maior. Hoje nem tanto, mas antes tinha uma evidência muito maior em falar em línguas do que a própria exposição da palavra. Né? Esse que é o defeito, que é o erro. Eu evidenciar mais, eu dar atenção mais no falar em línguas do que saber pregar. Então, na igreja onde a gente congregava antigamente, a gente ia para o culto desde novo, negócio de 13, 14 anos, todo mundo começava a falar em línguas. Só que a língua deles, de todo mundo quando começava a falar, era o lelelelele. Então, todo mundo que era batizado, seja batizado, todo mundo falava lelelele. Então, a gente ficava meio curioso para querer entender que língua estranha é essa do lelele, que todo mundo, quando vai querer batizar, todo mundo fala. Aí o Felipe, a gente elencou, o primeiro nível é o lelele, aí vai se tornando as outras variações. Mas assim, no texto de Atos, a gente foi até o nível 12, que era de uma pastora lá que ela cuspia, muito forte. Mas escuta aí. Não dá para falar agora, mas a gente... É um ensinamento para a próxima aula. A triunfo da doutrina a gente fala. Assim, em Atos capítulo de número 2, que é o texto que o pastor falou que era estranho para quem falava, mas para quem ouvia não era. Os homens foram tomados pelo Espírito Santo, né? Então eles começavam a falar línguas estrangeiras. Então falavam de outras regiões. No versículo de número 13, todos que estavam ouvindo ali, olhando para os varões galileus falando, começaram a zombar. A palavra diz que eles zombaram. E a ideia de zombar aqui é ridicularizar. Então, todas as vezes, quando eles estavam falando em línguas ali, quem ouvia começava a ridicularizar. Começava a dizer que eles estavam embriagados,
que eles estavam loucos. Só que depois que isso acontece, a Bíblia diz que Pedro se levanta para pregar. Quando Pedro se levanta para pregar, meu amigo, o poder toma Pedro de uma tal forma, o Espírito Santo toma Pedro, ele começa a falar das grandezas, do poder de Deus, explicar que eles não estavam embriagados, que no final da narrativa de Lucas, ele vai dizer que as pessoas que zombaram, perguntavam, como é que a gente faz para seguir Jesus? Então o que acontece? O dom de línguas, ele é importante, ele é fundamental, falar em línguas é maravilhoso, meu amigo. Quando tu está orando, vem um negócio forte aqui, tu começa a falar, ninguém segura, tu chora, mas qual foi o defeito? Colocar o dom de línguas acima da pregação bíblica. Então falar em línguas edifica a si próprio, mas quando Pedro se levantou para pregar, edificou todos que estavam ouvindo. Aí, aqui há também entra uma discussão nesse falar em línguas, que pelo menos da língua de Paulo, que Paulo fala, né, é língua dos anjos, a ideia do língua dos anjos, a língua estranha é a língua dos céus, que a gente nem quem fala, nem quem ouve entende. A esse respeito, o que os adventistas vão dizer? Que eles só podem falar na igreja se tiver um intérprete. Se não tiver intérprete, não pode falar porque vira bagunça. Pois bem, como a gente sabe que aqui tem um intérprete na igreja, então fale à vontade, porque o irmão Justo vai interpretar. Tá? Não, quando ele estiver no culto, mas não tem como segurar, a gente fala mesmo. Então assim, irmãos, o defeito é eu elevar esse falar em língua, que acontece muito hoje, sem ter um entendimento. Por exemplo, lá perto de cá tem uma padaria. Inclusive o pastor até, numa conversa com um rapaz, foi falar, meu irmão, é assim, assim. Ele falou, olha, varão, a letra mata. Por quê? Porque ele só queria sentir, não queria entender, não queria ter um ensinamento. Então o defeito é esse. Tem um rapaz que eu conheço que ele gosta muito de ir para o monte orar. Só que toda vez que ele chega para a gente, Mansana, para que conversar, ele sempre usa a esposa dele como um defeito, como algo negativo. Olha, minha esposa é assim, eu falo para ela fazer assim. Então, que tipo de homem é que ora e ora, mas sempre difama a esposa dele, nesse sentido, a noiva dele. Então, tem uma mudança de comportamento. Então, falar em línguas, ela tem que também te causar uma mudança de comportamento e fazer tu pregar, meu amigo. Porque tu fala em língua e tu não prega, tem alguma coisa defeituosa aí. Amém. Ali, o irmão Laércio. Nossa última pergunta, tá, irmãos? Bom dia, igreja, paz do Senhor. Pastor, você nunca recebeu a ameaça de morte ainda não? Que eu saiba, não. Nos dias de hoje que nós estamos, se prepare. Esteja preparado. E é muita ousadia, né? Nós temos que ter essa ousadia. Eu vou para minha casa quando eu saio daqui, aí eu vou pensando. Dá um testemunho rapidinho aqui para vocês, rapidinho. Eu não entrei na pergunta, calma lá. Um dia o nosso pastor estava aqui, numa quinta-feira eu estava aqui, ele estava sentindo as dores. E o pastor pregou, parece assim que meio que ele estava se despedindo. Eu não sei quem estava aqui, tinha muita gente na igreja. E naquele dia eu entrei no meu veículo e eu fiquei triste. Eu olhei para o pastor, mas poxa, eu cheguei aqui há tão pouco tempo, meu pastor já está se despedindo. E parece que naquele dia, e na verdade, desde o primeiro dia que eu encontrei, que eu cheguei aqui, complementando a ideia aqui do nosso irmão, aí eu vi a teologia sendo realmente pregada. Aí você vê que, de fato, de verdade, o Pentecostes, né, que Deus escolheu essa igreja para dar continuidade nessa proposta do Senhor Jesus lá no Novo Testamento, né, de Pentecostes. E aqui sim é pregado. E nesse dia, eu fui orando dentro do meu veículo para o meu pastor, e da porta dessa igreja até dentro da minha casa, até do meu quarto, eu fui chorando. Porque eu disse assim, Senhor, eu não quero que meu pastor morra. Então eu vou fazer uma oração para ti. E olha, eu não estou nem aí. Aquele camarada lá pediu 15 anos, mas eu não vou pedir 15 anos para o meu pastor. Eu vou pedir 90. Sério. Aí, o irmã Sandra aí que, né, segura lá. Então eu pedi logo 90 anos de vida para o meu pastor, mais 90, né? Então se ele tem 30 e pouco, 36, 38, aí dá 120 e pouco, né? Aí vai dar para ele ver as filhas dele bem casadas, né? 2 genros maravilhosos. Meus irmãos,
Irmão, irmão, eu digo para alguns colegas, tá? Eu não vou falar isso sem presunção nenhuma, entendeu? E eu não quero que os meninos aí se sintam exaltados. E também eu não quero, se tiver algum pastor aqui, em nome de Jesus, que me perdoe. Mas eu conheço pastores que não é a unha suja de um desses meninos, desses garotos que pregam a palavra aqui, que ensinam, né? Joel, Caio. Quando eu falo desses garotos, e quando eu oro, eu digo assim, eu só tenho um filho, Senhor, eu queria que o meu filho fosse igual a eles. Igualzinho. Quando eu venho para a igreja, eu já digo assim, Senhor, eu não quero mais medicina para o meu filho, eu já não quero engenharia, eu já quero que ele seja um desses. Entendeu? É sério. Aí, meu irmão, me diz uma coisa, o movimento Pentecostes começa ali quando o Parram reúne naqueles 40 alunos, e que eles são batizados com o Espírito, tá? Ou começa com a irmã lá, que de repente eu esqueci o nome, que foi batizada, né, por Parram, e ela recebe o dom, ela recebe ali a unção de falar línguas estranhas, esquece a língua nativa dela, o inglês, passa a falar chinês. Se eu não me engano, me parece que foi ela que tocou piano também, que não sabia tocar piano. Não é ela, né? É um outro caso. A primeira onda diz que esses dons cessaram. Né? As igrejas da primeira onda, elas dizem que esses dons cessaram. Né? Os dons de curas, por exemplo, por isso que a gente já não vê mais cura. Né? Aí me lembrei de um dia da irmã Sandra aqui, que ela disse, poxa, eu acho que é a gente que não busca mais isso, é por isso que não está vendo dentro da igreja. E a outra pergunta, a corrupção no Pentecostes, ela nasce com a terceira onda? Ou Parram premeditou que as línguas estranhas seria um poder, né? Porque se Deus não moldar, se Deus não tomar, o Espírito não tomar a direção da língua estranha, pois eu já vi falar, assim um dia, não sei se os irmãos aqui já ouviram falar, que línguas estranhas é poder. O pastor que tem a línguas estranhas como poder, meu Deus do céu, cola nele, porque todo o tempo vai estar saindo fogo. É fogo que não acaba mais. Só chamando a atenção desse negócio de línguas estranhas, tá, gente? Um dia um irmão aqui da igreja, uma irmã, ela disse assim, Laércio, vamos lá para aquela congregação, bora fazer uma visita, porque o pastor Narciso, ele recebeu o dom da palavra, mas quem recebeu o dom da profecia não foi ele, foi o irmão dele. Eu disse, é mesmo, irmã? Aí eu fui para casa, aí eu pensei, disse, meu Deus do céu, Senhor, eu não vou ficar igual sapo, pulando daqui para colar, daqui para colar. Aí daqui a pouco, eu disse, não, eu estou quietinho aqui, e eu ainda não tive a curiosidade de saber se de fato, de verdade, se dão lá para lá, eu, com todo respeito, nenhum conheço, né? Foram 3 perguntas, né? A primeira, se o dom nasce lá com os 40 alunos da escola bíblica dominical, né? Uhum. E nós vamos estar aqui, né? Nessa escola bíblica dominical, dando continuidade lá, que aqueles 40 começaram. Isso. Depois, se os dons cessaram lá na primeira onda, sim, com as primeiras igrejas, né? E, se eu não engano, eu lembrei que Augusto Nicodemos fala que esses dons já cessaram, né? Se eu não estou muito enganado na interpretação, sim, bíblica dele. E se a corrupção desse movimento maravilhoso Pentecostes nasce e se cria lá na terceira onda? Tá. A última pergunta lá do pastor, aí, se eu respondo, tá? Bom, a primeira pergunta é sobre a questão quando é que nasce o movimento pentecostal de fato. Historicamente falando, nasce quando aquela mulher, Osman, né, o nome dela, ela é batizada no Espírito Santo. Ela recebe, né, com evidência de falar em línguas. Então, historicamente, é ali que nasce o movimento. O Parram vai ser batizado depois só, juntamente com os 40 alunos, só depois.
Então, naquele primeiro momento que aquela mulher pede a oração de Parham para que ministre sobre ela o batismo com o Espírito Santo, é ali que se inicia, né, o movimento pentecostal. Esse dia foi a virada mesmo, foi às 24 horas do ano, não esqueci agora o ano, mas foi do último ano do século XIX para o século XX. A virada do ano, estavam orando para ser batizado, olha só. Né? Isso, 1900 para 1901, né? Então, nessa virada de ano, de século, eles estavam orando, e no 24, em 11 horas, final do ano, a virada mesmo, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, e ali se inicia o movimento pentecostal. Sobre a corrupção do movimento pentecostal, realmente, né, eu gosto de pensar dessa forma. Como o movimento pentecostal, em pouco tempo, ele se expandiu, muito grande, muito rapidamente, claro que vai haver pessoas que vão aparecer no cenário pregando coisas totalmente diferentes, né? Pregando, por exemplo, a doutrina da prosperidade. Não se inicia com o neopentecostalismo, não. Mas alguns murmúrios da doutrina da prosperidade começou a ser pregado por alguns pastores dentro do movimento pentecostal da primeira onda. Né? Não foi algo que o Parham colocou como doutrina para a igreja. Mas alguns pastores abraçaram essa doutrina, né, da prosperidade, de que pregação positiva, você vai vencer, mas você tem que também deixar o teu salário, o teu dinheiro aqui na casa do Senhor, investir e tudo mais. Toda essa pregação foi abraçada por alguns pastores do movimento. Gente, é claro, se o movimento cresce de forma assim acelerada, não tem como controlar isso. Então vai acontecer. Né? Inclusive, na Rua Azusa, ainda os documentos lá das pessoas que participavam da Rua Azusa, eles vão descrever de pessoas que começaram a ir para o movimento da Rua Azusa, começaram a frequentar os cultos, só que a intenção deles não era buscar o Espírito Santo, era realmente aparecer, era ter visibilidade, ter notoriedade e ganhar dinheiro com isso. Tinha muitos charlatões, como eles chamam lá nesse documento, que entraram ali no movimento para ganhar dinheiro, para enriquecer, entendeu? Então, sempre existiam pessoas que querem se aproveitar do cristianismo, aproveitar dos movimentos para ganhar dinheiro, sempre teve isso. Então, isso é natural de acontecer, essas corrupções. Qual foi a outra pergunta, perdão, que o senhor fez? Foram 3? Esqueci agora. Nascimento, a corrupção, isso os dons cessaram, né? Esses dons cessaram. Porque lá na primeira onda, as igrejas que nasceram na primeira onda, uma delas diz que esses dons, eles cessaram já. O canon fechou e fechou o movimento. E que hoje nós estamos aqui só relembrando, fazendo uma releitura de que isso... Na verdade, esses pensamentos vêm da igreja tradicional, tá? Que os dons cessaram, que o Nicodemos acredita. A primeira onda vem trazer justamente isso, que os dons não cessaram. A questão evidente, estão disponíveis para a igreja e devem ser buscados incessantemente. Né? Aí é uma coisa interessante também, que na terceira onda, as igrejas neopentecostais, é interessante isso, eles já não vão ver mais falar em línguas como a evidência de ter o Espírito Santo. Tanto que você vai na Universal, na Mundial, tem gente que fala em línguas lá, mas isso não é uma evidência mais de ter o Espírito Santo. Nas neopentecostais, é uma coisa boa que aconteceu, né? De tantas coisas ruins que vieram com os neopentecostais. Mas, basicamente, é isso, tá bom? Bata uma palma aí. Amém. Tchau.